Beleza mortal. Livro 1. Coração ferido. Escrito por Chelsea Cain. Ao ser capturado por Gretchen Lowell, a serial killer que perseguia há 10 anos, o detetive Archie Sheridan foi torturado, mas, em vez de morto, acabou liberado. E a criminosa entregou-se à polícia. Archie vive assombrado pelos dias de terror que passou nas mãos de Gretchen, mas mesmo assim, faz visitas semanais a ela, com a justificativa de que só ele pode fazê-la confessar onde estão os corpos das vítimas. Mas a verdade é que ele simplesmente não consegue ficar longe dela. Capítulo 21. Susan acordou, colocou seu velho kimono sobre os ombros, pegou o elevador até o térreo e cavou sistematicamente a pilha de heraldos no chão de granito da portaria até encontrar o que tinha o nome dela escrito. Só tirou o jornal do plástico quando estava de volta ao apartamento. Sempre sentia um frio no estômago quando via uma matéria de sua autoria. Era uma mistura de ansiedade e medo, orgulho e vergonha. Na maioria das vezes nem gostava de ler o que escrevera depois de publicado. Mas a rasteira do faxineiro gostosão atiçara sua habitual insegurança. A verdade era que às vezes ela se sentia uma enganação. E às vezes sentia mesmo que tirava vantagem das pessoas sobre as quais escrevia. Ela deixou um vereador puto da vida quando descreveu como calvo e parecido com Gnomo. Era verdade. Mas aquilo era diferente. Daquela vez as apostas eram mais altas. Aquela era a primeira matéria de capa assinada da vida de Susan. Ela se sentou na cama e, dando uma respirada funda e nervosa, desdobrou o Herald meio esperando que a matéria tivesse sido cortada. Porém, lá estava ela, embaixo da dobra com chamada para o caderno de cidade. A primeira página. A1. Uma foto aérea da cena do crime na Salve Island acompanhava a matéria. Com uma risada de espanto, ela se reconheceu, pequenina na foto, e, ao lado dela, entre os outros detetives, Archie Sheridan. Que se dane o faxineiro. Ela estava encantada. Surpreendeu-se desejando que tivesse alguém para dividir seu pequeno triunfo jornalístico. Bliss cancelara a assinatura do Herald há anos, depois da polêmica devastação de alguma floresta antiga pelos donos do jornal. Ela teria que comprar um exemplar. Se a mãe soubesse. Mas Susan não contará a ela sobre a série. Nemtontoria. Contornou com os dedos a imagem de Archie Sheridan e ficou imaginando se ele já teria visto e o que achará da matéria e dela. O pensamento a deixou envergonhada e ela o afastou. Levantou-se e fez uma xícara de café. Quando voltou a se sentar e folheou o jornal atrás do caderno de cidade, um envelope caiu no tapete. A princípio, ela pensou que fosse uma cartela de cupons ou outra promoção idiota qualquer que o jornal aceitara fazer em troca de dinheiro de publicidade. Então viu seu nome nele. Impresso. Não em uma etiqueta. No próprio envelope. Susan Ward. Quem imprimiria um nome num envelope? Ela o apanhou. Era um envelope de tamanho comum. Ela o virou do avesso algumas vezes e então o abriu. Dentro, um pedaço de papel branco estava dobrado com esmero. Havia uma linha impressa no meio da página. Justin Johnson, 03103-8299. Quem era Justin Johnson? Sério. Quem era ele? E por quê? Já que ela não sabia, alguém entregaria um bilhete secreto com o nome dele e um monte de números para ela. Susan percebeu seu coração disparar de repente. Ela escreveu os números na margem do jornal na esperança de que colocá-los no papel a ajudasse a entender o significado deles. Eram 9. Não era um telefone. Começava com 0, então não era um número do seguro social. Susan ficou olhando mais alguns instantes para ele, então pegou o telefone e ligou para a linha direta de Quentin Parker no Herald. Parker, exclamou ele. É a Susan. Vou ler alguns números para você e quero que me diga o que acha que eles são. Ela os leu. Número de arquivo de um processo judicial, disse Parker sem titubear. Os primeiros 2 números são o ano. 2003. Susan contou a Parker a história do envelope misterioso. Parece que alguém conseguiu um informante anônimo, provocou Parker. Deixe-me ligar pro cara que conheço no fórum e ver o que consigo descobrir sobre o seu processo. O laptop dela estava em cima da mesinha de café. Ela o abriu e procurou Justin Johnson no Google. Apareceram mais de 150 mil links. Ela colocou Justin Johnson, Portland. Dessa vez, só apareceram 1.100. Ela foi descendo a página. O telefone tocou. Susan attendeu. É o processo de um menor, disse Parker. Confidential. Sinto muito. De um menor, disse Susan. Que tipo de crime? Confidential. Do tipo que ninguém pode mexer. Certo. Ela desligou e ficou olhando mais um pouco para o nome e o número. Bebeu um pouco de café. Olhou para o nome. O processo de um menor. Porque alguém queria que ela ficasse sabendo dos antecedentes criminais de Justin Johnson. Será que tinha alguma coisa a ver com o estrangulador das escolas? Talvez fosse melhor ligar para a Arte. Para falar o quê?
Que ela achou um envelope esquisito no meio do jornal. Aquilo poderia ser qualquer coisa. Uma brincadeira, talvez. Ela nem conhecia nenhum Justin. Então se lembrou do estudante vendendo maconha no estacionamento da Cleveland High. A placa personalizada dizia J2. A letra J ao quadrado? Valia a pena checar. Ela discou o número da administração do colégio. Olá, disse Susan. Aqui é a senhora Johnson. Meu filho Justin tem matado aula ultimamente e eu gostaria de saber se ele apareceu na escola hoje. A voluntária da administração pediu para Susan aguardar na linha um instante e então voltou a atendê-la. Senhora Johnson? Disse. Sim. Não se preocupe. Justin está aqui hoje. Ora, veja só. Justin Johnson frequentava a Cleveland High. E tinha ficha criminal. Ela discou o número do celular de Art. Ele atendeu no segundo toque. Isso vai parecer estranho, disse ela, e contou a história do estacionamento e do envelope. Ele tem álibi, disse Art. Você sabe isso de cor? Nós o investigamos, disse Art. Ele estava de castigo. Todos os 3 dias. E tem quem confirme. Você não quer saber o número do processo? Eu conheço o processo dele, disse Art. Conhece? Susan, eu sou um policial. Ela não conseguiu resistir. Você leu minha matéria? Sim, gostei muito. Susan desligou vibrando de prazer. Ele tinha gostado da matéria. Ela largou o envelope numa pilha de cartas sobre a mesinha de café. Eram 10 e pouco da manhã. Justin Johnson sairia da escola umas 5h30 mais tarde. E Susan estaria esperando por ele. Nesse meio tempo, estava muito mais interessada em Art Sheridan. Serviu-se de um pouco mais de café e voltou a ligar para o telefone fixo de Debbie Sheridan. Era sexta, mas Art tinha dito que a ex-mulher trabalhava em casa às sextas. Conforme o esperado, Debbie atendeu. Olá, disse Susan. É Susan Ward de novo. Você me pediu para ligar de volta, não foi? Ah, sim. Olá, falou Debbie. Liguei numa hora melhor? Ainda queria muito que a gente se encontrasse para conversar. Fez-se uma pequena pausa. Então Debbie suspirou. Você pode vir agora? As crianças estão na escola. Susan Sorio. Mara Vilha. Onde você mora? Ela pegou o endereço, vestiu uma calça de injustinha, uma blusa listrada de vermelho e azul e uma bota de cano baixo, pegou seu jaquetão preto e desceu de elevador. Era um elevador deslumbrante, todo de aço e vidro. Susan ficou olhando os números piscarem do 6 até a garagem no subsolo e, então, no último instante, teve uma ideia e apertou o P. As portas se abriram, ela saiu do elevador na portaria e andou até a administração chique do edifício. Ótimo! Mônica estava trabalhando. Susan estampou sua melhor expressão de inocente no rosto, e funcionava muito bem, mesmo com cabelo rosa, e se aproximou do balcão de bambu onde Mônica franzia sobrancelhas para uma revista de moda. Olá, disse Susan, esticando a saudação até ela ficar com 4 sílabas. Mônica ergueu os olhos. Ela era uma loura falsa convicta. Nenhuma raiz aparecendo. Nunca. E tinha o tipo de sorriso automático que é vazio por definição. Susan nem sabia direito o que ela fazia além de ler revistas. Parecia servir de isca para os corretores de imóveis. Tipo deixar uma casa para vender com cheirinho de biscoito assando. Susan achava que ela tinha uns 25, mas, com a quantidade de maquiagem que usava, ficava difícil saber. Estava na cara que Mônica não sabia bem o que pensar de Susan. O cabelo rosa devia dar um nó na cabeça dela. Era bem capaz de achar que ela decidirá praticar algum tipo de automutilação. Mas isso parecia deixá-la ainda mais determinada em parecer legal. Menina, você não sabe, disse Susan. Tem um admirador secreto. Mônica ficou toda animada. Tá brincando? Sério. E ele deixou um bilhetinho no meu jornal hoje de manhã. Oh, meu Deus. Pois é. Então eu estava pensando se você não poderia passar o vídeo de segurança da portaria para eu ver quem é ele. Mônica bateu palma com empolgação e empurrou a cadeira de zebrinha em que estava sentada até o monitor branco e reluzente. Aquele era o tipo de coisa que dava sentido ao trabalho dela. Pegou um controle remoto da mesma cor e a imagem preto e branca na tela começou a voltar no tempo. Elas ficaram observando por alguns minutos as pessoas andarem de costas para os elevadores, até a portaria ficar sem movimento, com os jornais numa pequena pilha debaixo das caixas de correio. Então, um homem entrou andando ao contrário no prédio e se agachou sobre os jornais. É ele, disse Susan. Elas voltaram mais um minuto e viram uma mulher sair do elevador com uma caneca, atravessar a portaria e sair pela porta da frente. Quando estava saindo, um homem de terno preto entrou, andou até os jornais, remexeu na pilha e claramente colocou algo em um deles. Tinha ficado esperando lá fora e segurar a porta quando a mulher saiu. Ele é um gato, gritou Mônica. Como você sabe? Pergunta Susan, desapontada. Não dá para ver o rosto. Ele está usando um terno bonito. Aposto que é advogado. E dos ricos. Você pode imprimir essa imagem para mim? Claro, disse Mônica sem titubear. Ela apertou um botão, foi com a cadeira até uma impressora branca, esperou a máquina cuspir a imagem e a entregou para Susan. Susan a examinou. Completamente inidentificável. Mesmo assim, ela mostraria para Justin Johnson para ver se dava para começar uma conversa.
Dobrou-a e a enfiou dentro da bolsa. Obrigada, disse Susan, já se virando para ir embora. Sabe, disse Mônica, em seu rosto a imagem da boa vontade. Você deveria pintar o cabelo de louro. Ficaria tão mais bonita. Susan ficou olhando para Mônica um instante. Mônica retornou o olhar distraidamente. Cheguei a pensar nisso, disse Susan. Mas aí li aquela matéria que saiu no jornal sobre como a tinta loira estava dando câncer em gatinhos de laboratório. ¿Gatinos de laboratorio? Disse Mônica, arregalando os olhos. Susan deu de ombros. Tenho que correr. Capítulo 22. Debbie Sheridan morava em Hillsboro, numa casa de estuque estilo rancho, a alguns minutos da rodovia. Susan passará a maior parte da vida em Portland, e podia contar nos dedos as vezes que estivera em Hillsboro. Era um subúrbio que ela atravessava de carro a caminho do litoral. Não pensava nele como um destino. O simples fato de estar no subúrbio deixava Susan nervosa. A casa de Debbie Sheridan era típica de seu bairro. O gramado era verde e bem cuidado, com suas bordas aparadas e ausência de ervas daninhas que delatavam manutenção profissional. Havia uma cerca viva, um bordo japonês, alguns pequenos pinheiros e vários canteiros de gramas ornamentais. Uma garagem de 2 carros ficava colada à casa. Era a imagem da alegria doméstica, um lar em que Susan não conseguia nem se imaginar vivendo. Ela trancou o carro, andou até a porta da frente de aparência medieval e tocou a campainha. Debbie Sheridan abriu a porta e estendeu a mão para cumprimentá-la. Susan a apertou. Debbie não era como Susan imaginara. Beirando os 40, seu cabelo preto era curtinho e elegante e ela tinha o corpo em forma e atlético. Usava uma legging preta, blusa e tênis. Era atraente e chique, e não tinha nada de suburbana. Susan a seguiu para dentro da casa. Havia arte por todo lado. Grandes pinturas abstratas a óleo em telas esticadas cobriam as paredes brancas. Tapetes orientais estendiam-se pelo chão. Livros se amontoavam em todas as superfícies planas. Tudo era muito cosmopolita. Coisa de gente viajada. E bastante diferente do que Susan tinha esperado. Gostei das pinturas, comentou Susan. Sempre ficava um pouco insegura perto de mulheres mais sofisticadas do que ela. Obrigada, disse Debbie amavelmente. Sou designer da Nike. Faço essas coisas quando quero voltar a me sentir artista. Só então Susan notou o D. Sheridan rabiscado no canto das telas. Elas são magníficas. Servem para me manter ocupada. Às vezes acho que meus filhos são mais talentosos. Debbie conduziu Susan por um corredor, onde passaram por fotos preto e brancas de 2 belas crianças de cabelos negros. As duas pareciam delirantes de felicidade, encantadas uma com a outra. Chegaram a uma cozinha bem iluminada e moderna, com janelas de sacada que davam para o quintal dos fundos com um grande jardim inglês. Aceita um café? Perguntou Debbie. Claro, disse Susan, pegando a xícara que Debbie serviu de uma cafeteira francesa e sentando-se em uma das cadeiras altas da bancada da cozinha. Ela notou uma palavra cruzada do New York Times completa em cima do balcão. Debbie continuou de pé. Havia uma sala de estar do outro lado da bancada. Ela também tinha janelas de sacada que davam para o jardim. A julgar pela mesa de desenho e pelo mural com esboços presos com tachinhas, Debbie a usava como escritório. Mas o chão estava cheio de brinquedos espalhados. Debbie notou que Susan estava olhando os esboços e sorriu acanhada. Estou projetando um tênis para yoga, explicou. Yoga não é para fazer descalço? Debbie sorriu. Digamos que é um mercado não explorado. É isso que você geralmente desenha? Calcados. Não a parte estrutural. Só pego o que os caras do laboratório me dão e tento deixar bonito. Li a sua matéria hoje. Que interessante. Bem escrita. Obrigada, disse Susan, encabulada. Só preparei o terreno. Quero ir mais fundo nas próximas. Você não quer se sentar? Debbie pousou a mão sobre a cadeira, mas então hesitou e a puxou de volta. Ela olhou para a sala de estar. Para os brinquedos no tapete. É melhor eu arrumar a bagunça das crianças, disse. Deu a volta na bancada por trás de Susan, foi até a sala de estar e se agachou para pegar um gorila de pelúcia. Então, o que você quer saber? Perguntou. Susan tirou um pequeno gravador digital da bolsa. Se importa se eu gravar a conversa? É mais fácil do que ficar anotando. Tudo bem, respondeu Debbie. Ela continuou o que estava fazendo, fisgando um gato de pelúcia, um coelho, um panda. Então, disse Susan. Entre de sola. A toda velocidade. Deve ter sido difícil. Debbie se levantou, os braços apinhados de bichos de pelúcia, e suspirou. Quando ele estava desaparecido. Foi. Ela andou até uma mesinha vermelha com 2 cadeiras de criança e começou a colocar os bichos em cima dela um a um. Ele me ligou logo antes de sair para encontrá-la. E então não voltou para casa.
Fez uma pausa e olhou para o gorila ainda em seus braços. Era do tamanho de um bebê. Ela falou com cautela. No começo, pensei que fosse o trânsito. A Nike é perto daqui, mas às vezes a 26 fica um inferno. Liguei para o celular dele umas 100 vezes, mas ele não atendia. Ela ergueu os olhos para Susan e forçou um sorriso. O que não era tão estranho assim. Pensei que talvez tivessem encontrado outro corpo. Mas então, ela parou, respirou fundo e o ar ficou preso por um instante na sua garganta. Finalmente liguei para Henry. Ele foi para a casa dela. Acharam o carro de arte em frente, mas a casa estava vazia. Ela olhou para o gorila mais um instante e então colocou lentamente sobre a mesa, aconchegando entre o panda e o gato. Eles não sabiam o que tinha acontecido, é claro. Que tinha alguma coisa a ver com Gretchen Lowell. Mas conseguiram juntar as peças. A voz dela ficou tensa. Só que não conseguiam encontrá-lo. 10 dias é muito tempo. Debbie se sentou de pernas cruzadas no tapete e puxou para si um grande quebra-cabeça de madeira. Eles acharam que Art estava morto, disse ela em tom casual. Você achou? Ela inspirou 2 vezes, controlando a respiração. Então fez uma careta ao dizer, sim. Susan deslizou furtivamente o gravador para um pouco mais perto de Debbie. Onde você estava quando ficou sabendo que ele tinha sido encontrado? Debbie começou a usar as peças espalhadas ao seu redor para montar o quebra-cabeça. Eu estava aqui, disse ela, olhando em volta. Bem aqui. Deu uma risada triste. Na sala de estar. Cada peça era um tipo diferente de veículo, e ela pegou um caminhão de bombeiro e o juntou ao quebra-cabeça. Havia um sofá. Café. Um monte de policiais. Claire Massland. Ela se deteve, com uma peça ainda na mão. E flores. As pessoas tinham começado a trazer flores. O noticiário mostrava nossa casa. E gente de todo canto vinha deixar buquês no nosso quintal. Ela ergueu os olhos para Susan, o rosto ao mesmo tempo desamparado, agitado e confuso. Bichos de pelúcia. Faixas. Mensagens de pesar. Ela baixou os olhos para a peça ainda em sua mão, um carro de polícia. E flores. A fachada inteira da casa estava coberta de flores murchando. Ela apertou a peça do quebra-cabeça com a mão e sua testa se retesou. Todas aquelas condolências de merda escritas em pedaços de papel e cartões de pêsames. Sentimos muito pela sua perda. Nossos sinceros sentimentos. Lembro-me de olhar pela janela para aquele monte de arranjos funerais. Dava para sentir o cheiro delas dentro de casa, o fedor de folhagem apodrecendo. Ela juntou o carro de polícia ao quebra-cabeça, ergueu a mão e olhou para ele. E eu tive certeza de que ele estava morto. Ela voltou a olhar para Susan. Dizem que a gente sofre muito, sabe? Quando alguém que você ama muito morre. Eu senti. A ausência dele. Soube que era o fim. Soube, fisicamente, que Art estava morto. Então Henry ligou. Eles o haviam encontrado. E ele estava vivo. Todos comemoraram. Claire me levou de carro até o Emanuel. E eu fiquei 5 dias no hospital. Como ele estava? Debbie respirou fundo e pareceu refletir sobre a pergunta. Quando acordou? Demoramos muito para conseguir convencê-lo de que ele não estava mais no porão. Ela fez uma pausa. Às vezes fico imaginando se conseguimos. Ele falou sobre o assunto com você? Pergunta Susan. Não, disse Debbie. Mas você deve ter uma ideia do que aconteceu. Os olhos de Debbie ficaram sombrios e frios. Ela o matou. Matou o meu marido. Acho que uma pessoa sente essas coisas. Eu sei o que senti. Ela olhou significativamente para Susan. E sei o que ele tinha se tornado quando voltou. Susan olhou para o gravador. Estava gravando aquilo? A pequena luz vermelha sobre o microfone brilhava, confirmando que sim. Por que você acha que ela fez isso? Debbie ficou totalmente imóvel por um instante. Não sei. Mas acho que, fosse qual fosse o objetivo, ela o alcançou. Não teria parado antes. Não é esse tipo de pessoa. Vocês se separaram quanto tempo depois de tudo isso? Pergunta Susan. Ela o pegou por volta do dia de ação de graças. Nós nos separamos nas férias de primavera. Ela desviou o olhar de Susan e fitou o jardim, uma árvore, balanços, uma cerca viva. Sei que parece terrível. Ele estava um caco. Não conseguia dormir. Tinha ataques de pânico. Desculpe, você quer mais café? O quê? Susan baixou os olhos para a caneca intocada. Não. Obrigada. Tem certeza? Não é incômodo algum. Tenho. Obrigada. Debbie assentiu algumas vezes para si mesma, depois se levantou e carregou o quebra-cabeça para uma estante de 4 prateleiras próxima à mesinha e às cadeiras. A estante estava cheia de livros infantis, jogos de tabuleiro e quebra-cabeças de madeira. Ela colocou o que acabará de montar em cima de alguns outros e então se virou para examinar a sala. Estava tudo no lugar. Deixou as mãos caírem. Ele não gostava de sair de casa. Não se sentia confortável perto das crianças. Estava entupido de remédios. Ficava horas sentado sem fazer nada. Minha preocupação era que fizesse alguma coisa para se machucar. Ela deixou a frase no ar por um minuto, e então seu rosto começou a se contrair. Levou a mão à boca, virou a cabeça e envolveu a barriga com o outro braço.
Susan se levantou, mas Debbie balançou a cabeça. Estou bem, disse. Ficou mais um minuto em silêncio, então limpou as lágrimas sob os olhos com o polegar, desculpou-se com um sorriso e foi andando até a cozinha. Pegou a cafeteira francesa, tirou o êmbolo e derramou o resto do café na pia. Ligou a torneira. 3 meses depois do resgate de Art, Henry veio nos ver, prosseguiu. Ele contou a Art que Gretchen Lowell tinha concordado em entregar mais 10 corpos, pessoas que ainda estavam desaparecidas, em troca de um acordo judicial. Mas disse que só daria a localização deles para Art. Era a condição dela. Art e mais ninguém. Ela enxagou a jarra, abriu a lavadora de pratos e a colocou na prateleira de cima. Então segurou o êmbolo sob a torneira e inclinou a cabeça, olhando o fluxo de água gelada limpar os restos de pó de café. Ela é controladora. Acho que gostava da ideia de mantê-lo sob controle mesmo de dentro da prisão. Mas ele não precisava fazer aquilo. Henry mesmo disse. Todo mundo entenderia. Mas Art estava determinado. O êmbolo já estava limpo, mas Debbie continuou a lavá-lo, girando-o sob a água. Ele tinha trabalhado tanto tempo no caso que precisava dar uma satisfação às famílias. Imagino que Gretchen sabia disso. Sabia que ele seria obrigado a concordar. Mas havia algo mais. Henry o levou de carro até Salem para vê-la cerca de uma semana depois. Ela manteve a promessa. Contou a eles a exata localização de uma garota de 17 anos que tinha matado em Seattle. Disse que entregaria mais corpos se ele a visitasse toda semana, todo domingo. Henry o deixou em casa mais tarde naquele dia. E ele caiu no sono e dormiu quase 10 horas. Sem pesadelos. Ela lançou um olhar fulminante para Susan. Tome-o como um bebê. Quando acordou, estava mais calmo do que nunca, desde o começo daquilo tudo. Era como se vê-la tivesse feito bem para ele. Quanto mais a encontrava, mais se afastava de nós. Eu não queria que ele ficasse voltando lá. Não era saudável. Então o fiz escolher. Ou eu, ou ela. Debbie soltou uma risada estrangulada, sem humor algum. E ele a escolheu. Susan não sabia o que dizer. Sinto muito. O êmbolo estava largado na pia. Debbie olhava pela janela, os olhos brilhando de lágrimas. Ela me mandou flores. De uma dessas lojas da internet. Deve ter encomendado antes de ir para a cadeia. Uma dúzia de girassóis. A boca de Debbie se contorceu. Minhas condolências nessa hora de tristeza. Cordialmente, Gretchen Lowell. Elas chegaram aqui em casa quando ele estava no hospital. Nunca contei a Artie. Girassóis. Minha flor favorita. Eu era uma jardineira e tanto. Agora pago para cuidarem do jardim. Já não gosto mais de flores. Deu um sorriso tenso para si mesma. Não suporto o cheiro delas. Você ainda fala com ele? Todos os dias por telefone. Pergunte-me com que frequência nos vemos. Com que frequência? Obedece Susan. De 2 em 2 semanas. Nunca mais que isso. Às vezes, quando ele está com Ben, com Sarah e comigo, tenho a impressão de que quer arrancar os olhos fora. Ela olhou para os bichos de pelúcia, para a pia, para o balcão. Geralmente não sou tão organizada assim, disse. Susan respirou fundo. Tinha que perguntar. Por que você está me contando tudo isso, Debbie? Debbie franziu o senho, pensativa. Por que a Art me pediu? Quando Susan voltou para o carro, a primeira coisa que fez foi voltar o minicassete no gravador alguns segundos e apertar play para se certificar de que a entrevista tinha sido gravada. A voz de Debbie saiu imediatamente do aparelho. Às vezes, quando ele está com Ben, com Sarah e comigo, tenho a impressão de que quer arrancar os olhos fora. Graças a Deus, pensou Susan. Ela ficou vários minutos parada, sentindo o coração bater no peito. Um pai de mãos dadas com a filha passou pelo carro, descendo a calçada. A menininha parou e o pai a pegou no colo, carregando-a até a casa vizinha de Debbie. Susan abriu a janela e acendeu um cigarro. Essa matéria era para alcançar um bem maior, certo? Certo, respondeu ela em voz alta. O papel da testemunha, lembrou-se. A dor compartilhada. Certo. Ela usou o celular para checar os e-mails do trabalho. Havia uma mensagem de Ian repassando os comentários positivos dos colegas sobre a matéria da Força-Tarefa e dizendo que na semana seguinte teria resposta sobre o áudio da ligação para o 911. Susan olhou para o pequeno gravador digital em sua mão. A segunda matéria estava se escrevendo sozinha. Mas não havia mensagem do consultório do médico de Art. Provavelmente estava ocupado salvando vidas, superfaturando consultas ou algo do gênero. Ela abriu o bloco de anotação, procurou de novo o número e o discou. Alô, disse ao telefone. Gostaria de falar com o Dr. Fergus. Aqui é Susan Ward. Estou ligando sobre um paciente dele, Art Sheridan. Afinal de contas, ela estava numa maré de sorte.
Capítulo 23. Vê alguma coisa? Perguntou Anne. Ela ficou olhando Claire Maslan, que estava parada no passeio da margem leste, observando Willamette, onde Dana Stump tinha sido encontrada. Claire usava uma boina de pescador que cobria seu cabelo curto e olhava para a região oeste da cidade, do outro lado do rio, onde Waterfront Park formava um cinturão verde em torno da mistura de prédios novos e históricos que formava o centro da cidade. Não, respondeu Claire. Só estou sentindo o cheiro do rio. Serragem tem um aroma especial, você não acha? Anne tinha pedido a Claire que a levasse aos locais onde os corpos foram encontrados. Era uma mania que ela pegara de Art quando os dois trabalharam juntos no caso Beleza Mortal. Andar pela cena do crime. Já tinham passado pela Rose Island e pela Salve Island. Naquele fim de manhã, as botas de Anne estavam molhadas, seus pés estavam gelados e parecia que iria chover. Ela suspirou e apertou mais a jaqueta de couro contra o corpo. Um homem passou fazendo jogging, sem prestar atenção nas duas. Lá embaixo, duas gaivotas enormes e sujas chapinhavam em círculos na água lamacenta e marrom. O que esses locais têm em comum? Refletiu Anne em voz alta. Claire suspirou. Todos ficam no Willamette, Anne. Ele tem um barco. Já sabemos disso. Não é prático. Ross Island. O passeio. Sauve Island. Ele está indo para o norte. Mas por quê? Assassinos desovam os corpos em lugares supostamente seguros. Rose Island e Salve Island podem ser ermas à noite, mas este lugar, não. Ela se virou, apertou os olhos para um viaduto que passava por cima do passeio. Em seguida, os ergueu para os postes antigos que iluminavam o local à noite. O barulho do tráfego era ensurdecedor. Não dá para ver a margem do rio daqui, disse Claire. Se ele tiver usado um barco pequeno, ficou fora de vista para quem estivesse passando. Então ninguém desse lado pôde vê-lo desovar o corpo. E também estaria muito longe para qualquer pessoa do outro lado perceber o que ele estava fazendo. Mas por que se arriscar? Perguntou Anne. Tendo um barco, por que não desovar o corpo em algum lugar seguro, como os dois outros locais? Claire deu de ombros. Ele poderia querer que ela fosse encontrada mais cedo do que Lee Robinson? Talvez. Só que não faz sentido. Esse cara é um assassino organizado. Talvez o primeiro local tenha sido escolhido ao acaso, mas, depois dele, deveria haver algum método. Desovar um corpo às claras assim? É arriscado. Você não faz isso a não ser que conheça tão bem a área a ponto de achar que não vai ser pego. Com certeza existe algum método. Uma das gaivotas grasnou de repente e saiu voando na direção da Steel Bridge. A outra ergueu seus olhinhos minúsculos para Anne. Quanto tempo você acha que temos? Perguntou Claire. Antes de ele pegar outra garota? 1 semana. 2, se dermos sorte. Anne fechou a jaqueta, sentindo uma friagem repentina. Talvez antes. Art lera o artigo de Susan assim que acordou. Não era ruim. Evocava uma certa perspectiva de quem está de fora da investigação. A foto era boa. Porém, apesar do que disse a ela ao telefone, não era o que ele precisava. Justin Johnson. Aquilo era interessante. Ele tinha sido preso aos 13 por vender maconha para um policial disfarçado. 500 gramas de mecanje. Saiu em liberdade condicional, o que por si só já chamava atenção. Então eles o investigaram. Mas o álibi de Justin era inquestionável, de modo que Art estava menos interessado no bilhete do que na pessoa que o deixará. Alguém estava tentando manipular a matéria de Susan ou a investigação. Alguém com acesso à ficha do garoto. Art fez uma ligação e pediu que uma radiopatrulha desse algumas voltas a mais pelo prédio de Susan nas próximas noites. Talvez fosse exagero, mas deixava-o mais tranquilo. Naquele instante, ele estava sentado à sua mesa no escritório da força-tarefa, cercado de fotografias de garotas assassinadas, mal notando o burburinho em volta. A equipe dele estava exausta e ficando com o moral baixo. Não havia novas pistas. Kent tinha sido despedido por mentir sobre seus antecedentes na ficha de emprego e, de acordo com os policiais que estavam na cola dele, passará as últimas 24 horas tocando sua guitarra. A blitz na Jefferson não rendeu mais nada. Eles não tinham conseguido encontrar nenhum estupro fora do estado que se enquadrasse no modus operandi em questão, e, até o momento, o DNA de nenhuma das camisinhas da Salve Island havia combinado com o de alguém no sistema. O telefone na mesa de Art tocou. Ele olhou para o número e viu que era Deb. Olá, disse ele. A sua biógrafa acabou de sair. Achei que você gostaria de saber. Contou a ela sobre o meu estado deplorável? Conti. Otomo. À noite a gente conversa. Sim. A with acute RTI desligu. Ele tinha tomado 6 Vicodin e estava sentindo os braços e a nuca leves. A primeira onda da codeína era melhor. Aparava todas as arestas. Na época em que era patrulheiro, tinha lidado com um monte de viciados. Eles viviam arrombando carros para roubar moedas ou qualquer coisa deixada no banco de trás. Livros, roupas velhas, garrafas que poderiam ser devolvidas por uns trocados. Quebravam janelas e se arriscavam a ser presos por centavos. Uma das primeiras coisas que policiais aprendem sobre viciados é que eles têm uma lógica própria. Correm riscos enormes mesmo quando a chance de conseguirem a droga é mínima. Isso os torna imprevisíveis. Art nunca entendeu a cabeça deles, mas achava que estava começando a entender. Os hard boys apareceram na porta da sala dele, obrigando-o a desanuviar a cabeça e assumir sua cara de policial.
Não paravam quietos de tão empolgados. Hale ensaiou alguns passos na direção de arte, que o tomou como encarregado de falar. Tinha razão. Conferimos a lista de funcionários da escola que você nos deu ontem e um deles meio que se destacou. Kent. Pergunto a with acute RTI automaticament. Algo no faxineiro o deixava desconfiado. MC Callum, o professor de física da Cleveland. Parece que o barco dele não está onde devia. E está onde? Pegou fogo ontem naquele incêndio na marina, perto da Salve Island. A with acute RTI ergu as sobrancellas. Pois é, disse Hale. Achamos que pode ser uma pista. O Emanuel Hospital era um dos 2 hospitais de emergência da região e foi para lá que Art Sheridan foi levado depois que eles o tiraram do porão de Gretchen Lowell. Era o hospital favorito dos paramédicos da cidade e havia um boato de que muitos usavam camisas com as palavras "Leve-me" para o Emanuel escritas, para o caso de terem uma síncope em serviço. A estrutura principal tinha sido construída em 1915, mas vários acréscimos deixaram o edifício de pedra original quase completamente escondido atrás de vidro e aço. Era também o hospital onde o pai de Susan morrera de linfoma, não Hodgkin, uma semana antes de ela tirar o aparelho dentário. Ela estacionou na garagem de visitantes e foi até o prédio dos consultórios onde o médico de arte concordara em encontrá-la. Quando ela pegou o elevador para subir ao 4º andar, teve a precaução de apertar o botão com o cotovelo, e não com o dedo. Germs de doentes. O seguro morreu de velho. Dr. Fergus a deixou esperando 35 minutos. Não era uma sala de espera ruim. Dava vista para as West Hills, o Monte Hood e o sinuoso Willamette. Porém, cheirava como todas as salas de espera de que Susan se lembrava da época das consultas do pai. Um cheiro de cravos e iodo. Era o sabonete que eles usavam para maquiar o cheiro de pessoas morrendo. Uma pilha de revistas em style formava um sedutor leque em uma mesa de canto, mas Susan resistiu ao impulso de perder tempo e passou 20 minutos escrevendo e reescrevendo uma introdução para a próxima matéria em seu bloco. Então checou suas mensagens. Nenhuma. Usou a descagem rápida para chamar Ethan Poole. Correio de voz. Ethan, falou ela. Sumo. Só estou ligando para saber se você já conseguiu falar com Molly Palmer. Estou começando a levar isso para o lado pessoal. Susan notou que a recepcionista estava olhando muito feio para ela e apontando para uma placa com a imagem de um celular cortado por um traço. Me ligue, disse. Então desligou e largou o celular dentro da bolsa. Um Herald estava largado em uma mesinha de café em cima de uma pilha de US News and World Reports. Susan tinha acabado de tirar a capa do jornal debaixo do caderno de cidade para que sua matéria ficasse devidamente à mostra a quem pudesse interessar, quando Fergus apareceu. O médico se desculpou com um encolher de ombros, ofereceu um aperto de mão úmido e a conduziu de volta pelas salas de exame até seu consultório. Ele tinha uns 55 anos e usava o cabelo grisalho bem curto, como se fosse técnico de futebol americano em alguma escola do Texas, e andava rápido, com o corpo em um ângulo de 80 graus, estetoscópio balançando, os ombros encurvados e os punhos nos bolsos do jaleco branco. Susan teve que apertar o passo para acompanhá-lo. O escritório tinha uma decoração cuidadosa e chique, estilo baby boomer, e dava vista para o horizonte urbano da região oeste e para os prédios industriais maltratados da região leste, com o extenso rio marrom serpeando no meio. Em um dia claro, conseguia-se ver 3 montanhas de Portland, o Monte Hood, o Monte St. Helens e o Monte Adams. Porém, quando as pessoas se referiam à montanha, estavam falando do Hood, e era ele que dava para ver da janela de Fergus, um luxo que não devia ser subestimado. Ainda branco de neve, o monte parecia-lhe um dente de tubarão rasgando o céu azul. Mas, também, Susan nunca tinha sido muito fã de esqui. Um tapete oriental luxuoso, feito à mão, estendia-se sobre o carpete. Uma parede de estantes de livros acomodava textos médicos, mas também romances contemporâneos e livros sobre religiões orientais. E uma grande fotografia preto e branca de Fergus recostado em uma Harley Davidson pendia de uma das paredes, diminuindo os diplomas de medicina que a cercavam. Pelo menos ele tinha noção de prioridade. Susan notou um rádio caro na estante, e apostou que estava sintonizado na estação de rock clássico. Bem, Art Sheridan, disse o Dr. Fergus, abrindo uma pasta azul à sua frente. Susan Soryu. Imagino que você tenha falado com ele. Falei. Ele mandou um formulário de autorização por fax. Fergus tocou um pedaço de papel em sua mesa. Hoje em dia, todo cuidado é pouco com essas questões de privacidade. O plano de saúde sabe tudo sobre você. Mas um amigo ou parente? Não sem a devida papelada. Susan colocou o gravador sobre a mesa, erguendo as sobrancelhas interrogativamente para Fergus. Ele assentiu. Ela começou a gravar. Posso perguntar qualquer coisa, então? Disse ela. Estou disposto a falar brevemente sobre os ferimentos que o detetive Sheridan sofreu em serviço em novembro de 2004. Pode começar. Susan abriu o bloco de anotações e o encorajou com um sorriso. Fergus buscou informações no arquivo de Sheridan. O tom dele era rude e impessoal. Ele chegou à sala de emergência de ambulância às 21h43 no dia 30 de novembro de 2004. Estava em estado grave. 6 costelas fraturadas, lacerações no tórax, uma perfuração no abdômen, níveis tóxicos altíssimos. Tivemos que fazer uma cirurgia de emergência para reparar danos ao esôfago e à parede estomacal. Quando abrimos, o esôfago estava tão danificado que tivemos que reconstruí-lo com o enxerto da bexiga. E, é claro, ela tinha removido o baço.
Susan estava fazendo anotações quando ele chegou àquela última parte. Parou de escrever e ergueu os olhos. O baço? Isso. Não foi noticiado na época. Ela fez um bom trabalho ao dividir o fornecimento de sangue e suturá-lo, mas havia um pequeno sangramento e tivemos que abri-lo para limpar. Susan continuou pressionando a ponta da caneta contra a folha do bloco. Dá para fazer isso? Simplesmente tirar o baço de uma pessoa? Se você souber fazer, disse Fergus. Não é um órgão essencial. O que ela? Susan tamborilou ansiosa a caneta no papel. Fez com o baço. Fergus experu lentamente. Acho que mandou para a polícia. Junto com a carteira dele. Susan arregalou os olhos com incredulidade e escreveu a frase no bloco. Essa é a coisa mais doentia que eu já ouvi, disse ela, balançando a cabeça. Pois é, disse Fergus, inclinando-se para frente, seu interesse profissional claramente despertado. Também ficamos surpresos. Não é uma cirurgia simples. Ele entrou em choque séptico e os órgãos começaram a falhar. Se não tivesse sido tratado por ela no local, Sheridan estaria morto. Ouvi dizer que ela fez RCP nele, disse Susan. Fergus a examinou por um instante. Isso foi o que os paramédicos disseram. Ela também usou digitalina para parar o coração dele e depois o ressuscitou com lidocaína. Susan se retraiu e esticou o pescoço para frente ao mesmo tempo. ¿Por qué? Não faço ideia. Isso aconteceu vários dias antes de o encontrarmos. Foi mais ou menos quando ela passou a cuidar dos ferimentos. Ele foi bem tratado. Ele fez uma pausa, percebendo o que disse, e passou a mão pela testa. Quero dizer, daí em diante. Ataduras limpa. Pontos em todos os cortes. Ela administrou fluidos intravenosos, fez transfusão de sangue nele. Mas, àquela altura, não podia fazer nada quanto à infecção. Não tinha os antibióticos adequados, nem o equipamento necessário para manter os órgãos funcionando a contento. Onde ela conseguiu o sangue? Fergus deu de ombros e balançou a cabeça. Não fazemos ideia. Era o negativo, doador universal, e estava fresco, mas não era dela. E o homem que ela matou na frente de Sheridan era a B. Susan escreveu a palavra sangue no bloco de anotações seguida de um ponto de interrogação. Você disse que os níveis tóxicos dele estavam altos? O que ele estava tomando, exatamente? Um coquetel e tanto. Fergus baixou os olhos para uma página do arquivo. Morfina. Anfetamina. Succinylcholine. Bufotenina. Benzylpiperazina. E isso é só o que ainda estava no sistema dele. Susan estava tentando descobrir como soletrar foneticamente succinilcolina. Quais seriam os efeitos de todas essas drogas? Sem saber a ordem em que elas foram dadas, não tenho como saber. Graus variáveis de insônia, agitação, paralisia, alucinações, provavelmente, um barato bem agradável. Susan tentou imaginar como seria aquilo. Sozinho, sentindo dor. Tão chapado que sua mente não funciona. Completamente dependente da pessoa que o está matando. Ela examinou Fergus. Ele não era exatamente expansivo. Mas Susan gostou dele por querer resguardar arte. Que bom que alguém queria. Ela entortou a cabeça e abriu seu mais radiante sorriso. Conte-me tudo. Você gosta dele? De Artie. Fergus apertou os lábios. Não sei se Arte tem mais amigos. Mas, se tivesse, acho que ele me consideraria um deles. O que você acha do que eu estou fazendo? Dessa matéria? De eu escrever sobre o que aconteceu com ele? Fergus recostou na cadeira e cruzou as pernas. A montanha brilhou sob o sol às suas costas. Depois de um tempo, talvez você nem a percebesse mais. Tentei dissuadi-lo. Como ele reagiu? Perguntou ela. Não consegui convencê-lo, respondeu Fergus. Mas você também não está sendo totalmente franco comigo, está? Ele nunca disse que eu teria que falar tudo. Arte é meu paciente. E eu coloco o bem-estar dele acima da sua matéria de jornal. Independentemente do que ele acha que quer. Este hospital ficou apinhado de gente da imprensa nas semanas depois que ele foi encontrado. Minha equipe os mandava todos para o departamento de relações públicas do hospital. ¿Sabe por quê? Espere, pensou Susan. Essa eu conheço. Porque repórteres são urubus que publicam qualquer coisa sem pensar na relevância, consequência e veracidade dos fatos. Exatamente. Fergus olhou para o seu relógio de $500. Se você quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar ao próprio Art. Tenho que ir. Sou médico. Tenho pacientes. Preciso cuidar deles. O hospital fica irritado se eu não mostrar o mínimo de serviço. É claro, apressou-se a dizer Susan. Só mais algumas perguntas. O detetive Sheridan ainda está tomando alguma medicação? Fergus olhou Susan nos olhos. Nada que possa interferir na capacidade dele de fazer seu serviço. Ótimo. E, só para eu entender melhor, você está dizendo que Gretchen Lowell torturou e matou Sheridan, então ressuscitou e cuidou dele por alguns dias antes de ligar para 911? Isso mesmo, disse Fergus. E Sheridan confirma isso? Pergunta Susan. Fergus recostou mais na cadeira e entrelaçou os dedos sobre o peito. Ele não fala muito sobre o que aconteceu. Afirma não se lembrar muito bem. E você não acredita nele? Fergus olhou para Susan com cautela. É papo furado.
E já falei isso na cara dele. Qual é o seu filme favorito? O quê? Susan abriu um sorriso divertido, como se não fosse uma pergunta estranha. Seu filme favorito? O pobre médico pareceu ficar um pouco confuso. Não tenho muito tempo de ver filmes, disse, por fim. Pratico-esque. Pelo menos você não inventou, disse Susan assentindo com satisfação. As pessoas sempre mentiam sobre filmes. Susan dizia que o filme favorito dela era Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que ela nunca tinha visto. Obrigada pelo seu tempo, doutor. Foi um prazer, disse Fergus com um suspiro. Capítulo 24. Eram 13h30 da tarde e Susan se viu mais uma vez na Cleveland High School. Não comparecia tanto assim à escola nem quando estava matriculada. O plano tinha sido emboscar Justin no carro dele, mas, agora que estava parada no estacionamento, não havia nem sinal do BMW laranja. Maravilha. Ela tinha certeza absoluta de que não conseguiria se passar pela mãe dele pessoalmente. Além do mais, não estava a fim de entrar. Não queria topar com nenhum outro antigo professor. E certamente não queria levar outro sermão daquele faxineiro. Mas e agora? Tinha muito que perguntar a J2, como, por exemplo, o que exatamente ele tinha feito para ser autuado, porque isso importava a ela e, mais importante, porque alguém achava que ela deveria se importar, e quem poderia ser essa pessoa? E agora não conseguia achá-lo. Os adolescentes estavam todos vestidos como se fosse verão, camisetas, shorts, saias curtas, sandálias. O sol estava forte e até as maiores poças tinham secado, mas fazia apenas 10 graus Celsius. A maior parte das árvores estava sem folhas. Uma enxurrada de alunos passava por Susan indo para seus carros, carregando enormes bolsas de livros e mochilas. Susan continuou parada no meio do estacionamento, literalmente coçando a cabeça. Então viu um menino que parecia Justin. Mesmo cabelo de surfista, roupas parecidas, mesma idade. Ele estava andando na direção de um Ford Bronco, digitando uma mensagem de texto em um celular. Recordando a mentalidade do ginásio, ela arriscou o palpite de que adolescentes que se parecem geralmente são amigos. Você sabe onde eu posso encontrar Justin Johnson? Perguntou ela, tentando não parecer esquisita ou ameaçadora. O garoto franziu o senho. JJ foi embora, disse ele. Foi embora? Pegaram ele na sexta aula. Parece que o avô dele morreu. Ele foi direto para o aeroporto pegar um avião para Palm Springs. E quando ele volta? Pergunta Susan. O garoto deu de ombros. Me mandaram pegar o dever de casa dele por uma semana. MC Calum ficou puto. Disse que era mentira. Que o avô dele já tinha morrido no primeiro ano. Ameaçou colocar o JJ de castigo. Ele deu uma olhada em Susan e pareceu chegar a uma conclusão. Tá atrás de um bagulho? Estou, disse Susan. E perdi o telefone do JJ. Você pode me dar? Art sentou de frente para Dan MC Calum na mesa. Estava com o relatório da equipe de incêndios criminosos à sua frente. MC Calum era um homem pequeno, com uma cabeleira grossa e castanha e um bigode de leão marinho que já não estava na moda desde antes de ele nascer. Os braços dele pareciam curtos demais para o tórax grosso e suas mãos eram miúdas e quadradas. Usava camisa de botão enfiada nas calças marrons com cinto de couro grande. A fivela era uma cabeça de puma em bronze. Eles estavam sentados no cofre-sala de interrogatório no banco-escritório da Força-Tarefa. Claire Maslin estava recostada na porta de 60 centímetros de grossura com os braços cruzados. MC Calum estava corrigindo provas. Os dedos dele tinham calos de tanto escrever. Quase não se vê mais isso, pensou Art. Posso interromper um instante? Pergunto A with acute RTI. MC Calum nem ergueu os olhos. As sobrancelhas dele pareciam mais 2 bigodes. Tenho 103 provas de física para corrigir até amanhã. Sou professor há 15 anos. Ganho $42.000 por ano, sem incluir benefícios. Isso é 5 mil a menos do que recebi ano passado. Quer saber por quê? ¿Por qué, Dan? Porque o Estado cortou 15% da verba da educação e eles não conseguiram encontrar faxineiros e enfermeiras o suficiente para despedir. MC Calum pousou a caneta cuidadosamente em cima da pilha de provas e olhou para a Art. As sobrancelhas se ergueram. Você tem filhos, detetive? A with acute RTI hesitu. 2. Coloque-os em escolas particulares. O que aconteceu com seu barco, Dan? MC Calum pegou a caneta de volta e escreveu um B em uma das provas e o circulou. Pegou fogo em um incêndio na marina. Mas acho que vocês já sabem disso. Na verdade, parece que o seu barco colocou fogo na marina. Isso chamou a atenção de MC Calum. Uma análise do incêndio indica que ele foi a origem. E que um catalisador foi usado para começar o fogo. Gasolina, para ser específico. Alguém colocou fogo no meu barco?
Alguém colocou fogo no seu barco, Dan. Uma sobrancelha enorme começou a se contorcer. MC Calum apertou a caneta vermelha com sua mão peluda. Vejam bem, disse ele, a voz subindo uma oitava. Já disse aos detetives onde estava quando aquelas garotas desapareceram. Não tive nada a ver com isso. Posso ceder uma amostra de DNA para vocês, se quiserem. Não ensino biologia porque não gosto de dissecar sapos. Quem quer que vocês estejam procurando, não sou eu. Não sei por que alguém colocaria fogo no meu barco. Mas não tem nada a ver com aquelas garotas. Art se levantou e inclinou-se sobre a mesa, apoiando-se nos punhos, crescendo para cima do professor. Só tem um problema, disse Art. O fogo começou na cabine, Dan. O que nos faz pensar que alguém tinha a chave. Afinal, por que arrombar um barco para começar um incêndio? Por que não simplesmente espalhar um pouco de gasolina no convés e começar o incêndio ali? A expressão de MC Calum ficou um pouco mais carregada, e ele olhou de Art para Claire num desespero cada vez maior. Não sei. Mas se o incêndio começou na cabine, então alguém arrombou o barco. Não sei por quê. Mas fizeram isso. Qual foi a última vez que você usou o barco? Pergun to A with acute RTI. Na segunda da semana passada. Foi a primeira vez que saí com ele nesta estação. Só desci o Willamette a alguns quilômetros. Tinha alguma coisa fora do lugar? Não, respondeu MC Calum. Estava tudo do jeito que eu tinha deixado. Até onde percebi. Quem sabe que você tem um barco? Estou com ele faz 9 anos. Multiplique isso por 100 alunos por ano. Só aí já dão 9.000 alunos da Cleveland. Não sou o professor mais popular da escola. Sou casca-grossa. Ele ergueu um punhado de trabalhos escolares para provar. Não dei um só na minha turma de física avançada no último semestre. Talvez um dos alunos tenha ficado irritado e decidido me punir. Eu adorava aquele barco. Todos eles sabiam disso. Se alguém estivesse interessado em me atingir, talvez fosse atrás dele. Art examinou cuidadosamente MC Calum, que parecia suar mais a cada minuto. Art não gostou dele. Porém, tinha aprendido há muito que não gostar de uma pessoa não significava que ela estava mentindo. Ok, Dan. Você está liberado. Vamos ficar com aquela amostra de DNA. Claire vai mostrar aonde você tem que ir. MC Calum se levantou, juntou todas as suas provas e as enfiou em uma pasta de couro mole maltratada. Claire abriu a porta. Você poderia esperar por mim no corredor, Dan? Perguntou ela. Ele assentiu e saiu arrastando os pés. Claire se virou para Artie. Não temos nenhum DNA para comparar com o dele, disse ela. Ele não sabe disso, falou Art. Colha material e vamos colocar um carro seguindo desde a hora em que ele sair da escola até o fim do dia, quando ele for dormir. Foi só um incêndio, Art. É tudo o que temos. Susan sentou no carro no estacionamento e discou o número de celular de Justin Johnson. Yo, atendeu ele. Ela já foi falando a explicação que ensaiara. Olá, JJ, meu nome é Susan Ward. A gente se conheceu no estacionamento da Cleveland. Meu carro tinha sido travado, lembra? Houve uma longa pausa. Não é para eu falar com você, disse ele. E então desligou. Susan ficou olhando para o celular em sua mão. Mas o que estava acontecendo? Capítulo 25. Susan tinha mudado de roupa 3 vezes antes de ir para o apartamento de Art Sheridan. Agora estava de frente para ele na porta, desejando ter escolhido um visual completamente diferente. Mas ele já tinha visto, e era tarde demais para voltar para o carro. Oi, disse ela. Obrigada por me deixar vir. Eram 8 e pouco da noite. Art ainda estava usando o que Susan imaginava serem suas roupas de trabalho, sapatos resistentes de couro marrom, calça larga e vincada de veludo cotelé verde escura e uma blusa de botão azul clara desabotoada até o pescoço com uma camiseta por baixo. Susan baixou os olhos para o seu conjunto de jeans preto, camiseta do Aerosmith velha por cima de uma blusa de manga comprida e botas de motoqueiro. O cabelo rosa estava preso em Maria Chiquinhas. O visual tinha funcionado bem quando ela entrevistara Metallica no camarim do Coliseu, mas para aquele dia estava todo errado. Ela deveria ter ido com algo mais intelectual. Um suéter, talvez. Art escancarou a porta e se afastou para que ela pudesse entrar no seu apartamento. O que Susan havia dito ao telefone era verdade. Precisava da entrevista. A matéria era para o dia seguinte, e havia muito que perguntar a Art Sheridan. Porém, ela também queria ver como ele vivia. Quem ele era. Tentou não ficar de queixo caído quando viu o ambiente vazio em que o detetive morava. Nenhum livro. Nada nas paredes. Nenhuma fotografia da família ou quinquilharias compradas durante as férias, CDs ou revistas velhas esperando para serem recicladas. A julgar pelo deprimente sofá marrom e pela poltrona reclinável de veludo, o apartamento já tinha vindo mobiliado. Nenhuma personalidade. Zero.
Que tipo de pai divorciado não tem fotos dos filhos à mostra? Há quanto tempo você mora aqui? Perguntou ela, cheia de esperança. Quase 2 anos, respondeu ele. Desculpe. Sei que não tem muita coisa para ver. Diga-me que você tem uma televisão. Ele riu. Fica no quarto. Aposto que você não tem TV a cabo, pensou Susan. Ela olhou ao redor da sala teatralmente. Onde você guarda suas coisas? Você deve ter porcarias inúteis. Todo mundo tem. A maior parte das minhas porcarias inúteis está na casa da Deb. Ele indicou com cavalheirismo o sofá. Sente-se. Você pode beber durante suas entrevistas? Ah, se posso, assegurou Susan. Ela notou que a mesa de café estava coberta de arquivos da polícia, todos reunidos e amontoados em 2 pilhas bem arrumadas. Ficou imaginando se Art era uma daquelas pessoas naturalmente organizadas, ou se exagerava para compensar pelo resto. Sentou-se no sofá, enfiou a mão na bolsa e tirou um livro chamado A Última Vítima. Colocou-o na mesinha de café, perto dos arquivos. Só tenho cerveja, gritou Art da cozinha. Ela não tinha comprado A Última Vítima no lançamento, mas folheara o livro. O romance policial trash sobre o sequestro de Art Sheridan estava nas prateleiras de livro de qualquer supermercado na época. Gretchen Lowell aparecia na capa. Se beleza vendia livros, serial killers bonitas entravam nas listas de mais vendidos. Art deu a ela uma garrafa de cerveja artesanal e se sentou na poltrona. Ela ouviu olhar de relance para o livro e desviar os olhos. Minha nossa, provocou Susan. Uma escolha estética. Cuidado. Você pode acabar entregando um pouco da sua personalidade para alguém. Desculpe. Gosto de vinho também. E destilados. Por acaso só tenho cerveja. E não tenho uma marca favorita. Compro o que tiver, desde que não seja água choca. Sabia que Portland tem mais cervejarias artesanais e pubs com cerveja própria do que qualquer outra cidade do país? Não sabia, disse ele. Susan tapou a boca com a mão. Desculpe, disse. Sou um banco de dados ambulante. Sequela de escrever matérias especiais. Ela inclinou a garrafa num pequeno brinde. Art, Susan notou, não estava bebendo. A Portland. Incorporada em 1851. População, 545.140. Ela piscou. 2 milhões, se você contar a área da Grande Portland. Art abriu um sorriso fraco. Impressionante. Susan tirou o gravador digital da bolsa e o colocou perto do livro na mesinha de café entre eles. Importa-se se eu gravar a conversa? Pássaro do Estado? Garcaful. Pode gravar. Ela ficou esperando Art dizer algo sobre o livro. Ele ficou esperando Susan fazer uma pergunta. O livro ficou parado em cima da mesinha de café. Gretchen Lowell lançava um olhar ameaçador sob o título em relevo dourado. Susan pensou em pedir licença para voltar correndo ao seu apartamento e mudar de roupa. Que se dañe. Ela apertou o record e abriu o bloco de anotações. Tinha esperanças de que o livro balançasse Art, provocasse alguma coisa, qualquer coisa. Hora do plano B. Falei com a sua mulher hoje. Ex-mulher. Bem, pensou Susan, ele não mordeu a isca. Teria que tentar algo mais direto. Ela ergueu os olhos. Ela ainda te ama. A expressão de Art não mudou. E eu ainda amo, disse ele, sem mudar de tom. Ei, tive uma ideia, falou Susan alegremente. Por que vocês dois não se casam? A with acute RTI suspiro. O fato de eu ser emocionalmente retardado complica o nosso relacionamento. Ela falou com você sobre a conversa que tivemos? Falou. O que ela disse? Ela estava preocupada de ter sido muito franca sobre. Ele procurou as palavras certas. Meu relacionamento com Gretchen. Relacionamento. Repitiu lentamente Susan. Palavra curiosa. Ele balançou a cabeça. Nem tanto. Criminoso policial. Sequestrator/refém. Assassino-vítima. São todos relacionamentos. Ele abriu um sorriso irônico. Não quis sugerir que estamos tendo um caso. Art estava recostado na poltrona. Pernas descruzadas. Joel hos separados. Pas no carpete. Os 2 cotovelos nos descansos para os braços. No entanto, pensou Susan, por mais que tentasse parecer casual, certamente não estava relaxado. Ela tentou observá-lo sem olhar muito. O ângulo da cabeça, como a camisa o vestia, o peso sob seus olhos. O cabelo castanho era um amontoado de tufos e cachos. A verdade é que Art Sheridan a deixava desconfortável. E aquilo era algo a que Susan não estava acostumada. O poder nas entrevistas geralmente era dela, porém, cada vez mais, quando estava com Art Sheridan ela se via desejando um cigarro. Ou coisa parecida. Ele estava olhando para ela. Esse era o problema das entrevistas. Um sempre ficava esperando o outro falar alguma coisa. Era como um longo primeiro encontro. Então, de onde você é? Em que você se formou? Tem algum Huntington na sua família? Ou, no caso deles, por que acha que Gretchen Lowell sequestrou você? Ela é uma serial killer. Queria me matar. A voz de Art estava equilibrada. Mas não matou, observou Susan. Ele deu de ombros. Ela mudou de ideia. Por quê? Art abriu um sorriso fraco.
Por que é mulher? Estou falando sério. A expressão dele voltou a ficar neutra e ele cutucou algo microscópico na perna da calça. Não sei a resposta a essa pergunta. Você nunca perguntou a ela? Disse Susan com incredulidade. Em nenhum de todos aqueles domingos, o assunto nunca surgiu. Sobre o que vocês conversam? Ele ergueu os olhos de encontro aos dela. Assassin Otto. Isso não diz muita coisa. Você não está fazendo as perguntas certas. Susan pôde ouvir uma criança correr sobre o teto chapiscado do apartamento. Art não pareceu notar. Ok, disse ela lentamente. Acho que estou interessada no que ela fez de diferente com você. Quero dizer, a tortura foi diferente, não foi? Ela não matou todos os outros depois de alguns dias? Ela manteve vivo. Então você era diferente. Desde o começo. Para ela. Eu era o detetive-chefe do caso. Os outros eram aleatórios. Até onde sabemos, com exceção dos cúmplices que matou, ela não conhecia nenhuma das vítimas. Nós nos conhecíamos. Tenhamos relacionamento. Susan sublinhou a palavra relacionamento em seu bloco. Mas ela se infiltrou no caso para chegar até você. Quero dizer, não foi por isso que ela veio até Portland e bateu na porta da força-tarefa? Estava atrás de você. Art ergueu os braços do descanso e fechou e abriu as mãos sobre o colo. Estava olhando para o exemplar de A Última Vítima. Para Gretchen Lovell. Olhos pesados, sem piscar. Susan olhou de Art para o livro e de volta para Art. Era como se, tendo olhado uma vez, ele não conseguisse desgrudar os olhos. Não é incomum psicopatas se aproximarem de investigadores, disse ele, o olhar ainda fixo no livro. Eles gostam de ver o desenrolar do drama. Faz com que se sintam superiores. Susan se inclinou para frente, descansando os antebraços nas pernas cruzadas, e jogou o corpo mais para perto de Art. Ela fazia o mesmo movimento em todos os primeiros encontros. Mas ela se arriscou muito, disse com brandura, para chegar até você. E aí não te matou. Ele ainda estava olhando para o livro. Susan foi invadida por um súbito impulso de pegá-lo e enfiá-lo de volta na bolsa. Só para ver o que ele faria. Não entendo bem isso. Parece não combinar com ela. Com licença, disse Art. Levantou-se depressa e foi para a cozinha. Susan girou desajeitadamente no sofá para poder vê-lo. Não conseguia enxergar o rosto. Art estava de costas para ela, encarando um deprimente conjunto de móveis de cozinha em fórmica branca. Você pode fazer o favor de guardar esse livro? O livro. Era foto de propaganda de shampoo de Gretchen Lowell que o incomodava ou o conteúdo? Desculpe, gritou Susan, puxando o livro para dentro da bolsa. Ela encurvou um pouco os ombros, sentindo-se uma idiota. Era só um gancho. Para a entrevista. Art ficou quieto. Ergueu uma das mãos da cintura até a nuca. Susan queria que ele se virasse para que ela pudesse ver seu rosto, ver o que ele estava pensando. Queria fazer alguma coisa que não fosse olhar desesperadamente para a parte de trás daquela cabeça cheia de caracóis. Então começou a escrever no bloco. O que ele não está me dizendo sobre Gretchen Lowell? Circulou a pergunta várias vezes, até a caneta rasgar um pedacinho do papel. A pergunta ficou flutuando na página, cercada de papel em branco. Art disse algo. Ela ergueu os olhos, mortificada. Ele estava em frente à geladeira, olhando para ela com uma cerveja na mão. Definitivamente tinha falado alguma coisa. O que foi? Disse Susan, virando a página tão rápido que acabou rasgando um pouco no espiral. Eu disse que você acha que ela teve misericórdia. Susan se virou para encará-lo novamente, erguendo as pernas sobre as quais estava sentada, as botas de motoqueiro afundando no sofá de espuma. No fim das contas, disse Susan, ela matou todos os outros que pegou. Matou você. Mas te trouxe de volta. Chegou a salvar sua vida. Art ficou sozinho na cozinha e deu um gole na cerveja. Susan nem tinha certeza de que ele ouvirá. Então ele voltou para a sala de estar e se sentou, colocando a cerveja cautelosamente sobre a mesinha de café à sua frente. Fazia tudo cautelosamente. Como alguém com medo de quebrar as coisas aos seus cuidados. Olhou para as próprias mãos, grossas, entrelaçadas de veias, ainda cerradas sobre o colo. E então voltou a encarar Susan. Se Gretchen tivesse sentido compaixão, teria me deixado morrer, disse ele em tom casual. Eu queria morrer. Estava pronto para morrer. Se tivesse me dado um bisturi, eu teria furado meu pescoço e sangrado até a morte no porão dela com um sorriso na cara. Não foi favor nenhum ela não ter me matado. Gretchen gosta de ver os outros sofrerem. E simplesmente achou uma maneira de prolongar minha dor e o prazer dela. Acredite, foi a coisa mais cruel que ela podia fazer por mim. Se tivesse pensado em algo mais cruel, teria feito. Gretchen não tem misericórdia. O aquecedor ligou. Ouviu-se um estrondo e então o ar quente começou a soprar lentamente de uma abertura que Susan não conseguia ver. Ela ficou com a boca seca. A criança do andar de cima ainda estava correndo. Se Susan morasse ali, já teria matado o pirralho. Mas ela acabou na cadeia. Isso não podia fazer parte dos planos dela. Todo mundo precisa de uma saída estratégica para a carreira. Mas ela poderia ter sido condenada à pena de morte, disse Susan. Gretchen tinha muitas fichas para barganhar. Você está falando dos corpos? Ele deu outro gole na cerveja. Sim.
Por que acha que ela só concordou em falar com você? Porque sabia que eu toparia, limitou-se a dizer Art. E por que você aceitou? Quando sua mulher o obrigou a escolher? ¿Por qué escolher Gretchen? Ela é minha ex-mulher. Fiz isso pelas famílias. Porque elas merecem algum tipo de desfecho. E porque é meu trabalho. Pergunta Susan. Art segurou a garrafa gelada perto do rosto e fechou os olhos com força. É complicado. Susan olhou para sua bolsa, onde podia ver a lombada do livro enfiado no compartimento principal, junto com alguns absorventes, sua carteira Paul Frank, um porta-cápsulas de plástico com anticoncepcionais e cerca de 30 canetas. Então, você leu A Última Vítima? Não, pelo amor de Deus, grunhiu Art. Susan Coro. Não é ruim. Quero dizer, para um thriller policial. Nada que se compare a jornalismo de verdade. Eu liguei para a escritora. Ela me disse que você se recusou a falar com ela. A sua ex-mulher, o seu médico e o departamento também. Ela se baseou quase só na imprensa, nos registros públicos e na própria imaginação tórrida. Tem uma cena no final em que você convence Gretchen Lowell a se entregar. Consegue persuadi-la de que ela pode se tornar uma pessoa melhor e Gretchen capitula diante da sua virtude e bondade. Art soltou uma gargalhada. Foi assim? Não. Do que você se lembra? Pergunta Susan. Art se encolheu. Você está bem? Dor de cabeça, explicou ele. Colocou a mão no bolso, fisgou um porta-remédios de bronze, tirou 3 comprimidos ovais e os engoliu com um trago de cerveja. Que remédios são esses? Analgésicos. Susan lançou-lhe um olhar incrédulo. Você não se lembra mesmo daqueles 10 dias? Art piscou com lentidão e deixou os olhos focarem em Susan. Olhou para ela por 1 milhão de anos. Então deslizou sua atenção vagarosamente para um relógio digital em cima de uma estante. A hora estava errada, mas ele não parecia se importar. Lembro-me daqueles 10 dias melhor do que dos dias em que meus filhos nasceram. O aquecedor desligou e a sala ficou silenciosa. Conte-me do que você se lembra, disse Susan. A voz dela ficou esganiçada como a de um adolescente. Ela podia sentir Art a avaliando. E deu seu melhor sorriso, aquele que tinha aprendido a usar tanto tempo atrás, o que fazia todos os homens compreenderem que, por pior que fossem seus problemas, ela poderia fazê-los se sentirem melhor. Art não caiu. Ainda não, disse Art por fim. Você ainda tem mais 3 matérias, não tem? Não vai querer estragar o suspense. Susan não estava disposta a desistir. E quanto à teoria do segundo homem? Alguns relatórios dizem que você falou ter havido um segundo homem lá. Alguém que nunca foi pego. Você se lembra disso? Art fechou os olhos. Gretchen sempre negou. Eu nunca ouvi. Foi mais uma impressão que eu tive. Mas, também, eu não estava na mais estável das condições mentais. Ele ergueu o braço, esfregou a nuca e olhou para Susan. Estou cansado. Vamos continuar outra hora. Susan enterrou a cabeça nas mãos, fingindo frustração. Vamos chegar lá, disse Art. Prometo. Ela desligou o gravador digital. Posso usar o banheiro? Fica no fim do corredor. Ela se levantou e desceu o corredor até o banheiro. Era insosso como o restante do apartamento. Uma banheira de fibra de vidro com chuveiro e porta deslizante de vidro fosco. Uma pia barata com torneiras de plástico montada sobre um armarinho de madeira compensada. 2 toalhas cinza de tecido comum, penduradas em toalheiros de carvalho. Outras 2 recém-lavadas e dobradas sobre o tanque da privada. O banheiro estava limpo, mas não exageradamente. Susan parou diante da pia, olhando para o seu reflexo no espelho. Porra. Ela estava a um passo da maior matéria da sua carreira. Então por que se sentia tão mal? E para que aquelas Marias Chiquinhas? Ela soltou, penteou o cabelo com os dedos e fez um rabo de cavalo. A luz do banheiro deixava sua pele igual à de uma galinha crua. Ficou imaginando como Art Sheridan se encarava naquele espelho toda manhã, o rosto pálido, cada ruga delineada por uma sombra. Não era de espantar que ele fosse ruim da cabeça. Ela enfiou a mão no bolso, tirou um gloss e o passou nos lábios sem culpa. Será que ele queria ser obrigado a voltar para a licença médica? Era esse o motivo daquilo tudo? Ela deu a descarga e se aproveitou do barulho para abrir o armário de remédios. Creme de barbear. Gelés. Pasta e escova de dentes. Desodorant. E 2 prateleiras de frascos de plástico âmbar de remédios controlados. Ela os girou pelas tampas brancas para ler os rótulos. Vicodin. Coles. Percocet. Zantac. Ambien. Xanax. Prozac. Frascos grandes. Frascos pequenos. Nada que possa interferir na capacidade dele de fazer seu serviço. Zai. Havia comprimidos o suficiente naquele armário para medicar um elefante. Todos prescritos para Art Sheridan. Cassette. Se ele precisava de tudo aquilo para continuar funcionando, estava pior, e era um ator muito melhor do que ela pensava. Ela memorizou os nomes, girou os frascos com cuidado para suas posições originais, fechou o armário e voltou para a sala. Art nem olhou para ela. Se eu quisesse que você não visse os remédios, eu os teria escondido. Susan procurou algo para dizer. Que remédios? Mas, por algum motivo, não estava com vontade de mentir.
Você está tomando muita coisa. Os olhos dele a seguiram pela sala, mas ele continuou imóvel feito um cadáver. Não estou bem. De repente, Susan teve a sensação irritante de que tudo que descobrira até aquele momento sobre Art Sheridan era exatamente o que ele queria que ela soubesse. Cada entrevista. Cada pista. ¿Para quê? Talvez estivesse apenas cansado de mentir. Talvez quisesse que todo mundo soubesse dos segredos dele, para não ter que se esforçar tanto para escondê-los. Viver fingindo pode ser uma coisa exaustiva. Ela guardou o gravador e o bloco na bolsa e tirou um maço de cigarros. Eu estou trepando com meu chefe, e ele é casado, disse ela a Art. Art hesitou, o queixo um pouco caído. Não sei se eu precisava saber disso. Susan acendeu o cigarro e deu uma tragada. Eu sei, mas já que a gente está se abrindo, ok. Capítulo 26. Annie Boyd comeu todo o chocolate do minibar do hotel. Ela começou com os M-mestre comuns, depois comeu o Toblerone, e então os M-mestre de amendoim. Depois de terminar, achatou as embalagens e colocou-as do lado das fotografias das garotas mortas, dispostas sobre a cama do quarto de hotel. Dolces adjudavam a pensa. Deixaria a dieta para quando as pessoas parassem de matar umas às outras. Ela havia memorizado o rosto das garotas, antes e depois de morrerem, mas vê-las todas lado a lado tinha sua utilidade. As fotografias escolares. As fotos da cena do crime. Retratos da família. Annie esboçara o perfil das vítimas no relatório para a Art. O assassino tinha um tipo, garotas brancas de cabelos pretos na pior fase da puberdade. Cada uma de uma escola diferente. Qual é sua fantasia? Ele sempre matava a mesma garota. E depois a estuprava da maneira mais meticulosa possível. Então, quem ele estava matando? Uma namorada da adolescência? A mãe? Uma menina que partiu seu coração sem nem ao menos saber? Quem quer que fosse, era alguém que ele não tinha sido capaz de controlar. Annie estava ficando cada vez mais certa de que esse fato era a chave para identificar a pessoa que caçavam. Ela rolou para fora da cama, abriu o minibar e pegou uma Diet Coke. Era a última. Seus filhos já estavam perguntando quando a mãe voltaria para casa. O que eles queriam mesmo era o presente que ela prometera trazer da loja da Nike. Nem sabia quando teria tempo para fazer isso. Na verdade, ela já não viajava tanto a trabalho. Mas havia pedido para entrar nessa equipe. Chegará a pensar em se demitir depois do caso Beleza Mortal. Tinha errado no perfil, e isso quase custou a vida de Art Sheridan. Na época, estava plenamente convencida de que o assassino era homem e de que estava trabalhando sozinho. Qualquer manual endossaria aquelas pistas. Porque Gretchen Lowell tinha lido os manuais. Annie caíra feito um patinho e só podia culpar a si mesma. Era uma boa profiler, uma das melhores do FBI, que contava com os melhores do mundo. Porém, Gretchen Lowell abalara bastante sua confiança. E a confiança era essencial para o que ela fazia. Você tinha que confiar na sua habilidade para poder dar saltos dedutivos. De modo que ela precisava achar o salto certo. Ele estava encenando uma fantasia específica, que havia começado muitos anos antes. Qual teria sido o estupim? Havia vários tipos: problemas financeiros, de relacionamento, com os pais ou no trabalho, mortes, nascimentos, sentir-se desprezado. O contato com as vítimas partia dele. Ele as escolhia. Os crimes haviam sido bastante organizados. Ele se dava o trabalho de destruir as provas, mas, ainda assim, devolvia os corpos. ¿Por qué devuélvelos? Desta vez, ela não iria estragar tudo. Não podia desfazer o que aconteceu com Art Sheridan, mas poderia ajudá-lo. E ele precisava de ajuda. Disso ela estava convencida. Annie já estava tempo suficiente no ramo para saber que a única maneira de sobreviver era afastar a violência da cabeça. No entanto, era preciso ter algo com que se distrair, alguma outra paixão. Caso contrário, se estivesse sozinho, ficava mais difícil ignorá-la. Ela percebeu que Art estava se desligando das pessoas que poderiam ajudá-lo, só não sabia o que poderia fazer a respeito. Ela se levantou da cama, andou até a janela, afastou a cortina e olhou para Broadway. O tráfego da noite de sexta estava intenso e rios de pedestres em roupa chique seguiam para um evento em uma casa de shows próxima. Se havia algum negro entre eles, Annie não viu. Ela largou a cortina, voltou a sentar na cama e deu uma última longa olhada para as fotografias das garotas mortas, virando-as do avesso uma por uma em seguida. O cadáver de uma semana de Lee Robinson, um monturo amarelo e enegrecido em meio à lama, Dana Stamp com a cabeça enfiada nas plantas da margem do rio, Christy Mathers coberta de areia molhada, o corpo estranhamente contorcido. As fotografias escolares e de festas de aniversário. A cada vez que Annie virava uma imagem, tirava a carteira do bolso e puxava outro retrato. O de um negro muito bonito enlaçando com os braços dois adolescentes negros lindos. Ela sorriu para aqueles rostos felizes. Então pegou o celular e ligou para casa.
Mãe, atendeu Anthony, o filho mais velho. Não precisa ligar todo dia. É, querido, disse Anne. Aquele trabalho era sempre mais difícil à noite. Quando ela ficava sozinha. Preciso, sim. Comprou nossos nicks. Anne riu. Está na minha lista de coisas a fazer. Em que número? Perguntou o filho. Anne voltou a olhar para as fotografias na cama, e então ergueu os olhos para a janela que dava para a agitação do centro. 2. Depois que Susan saiu, Art terminou sua cerveja e voltou ao trabalho. Primeiro, espalhou o conteúdo dos arquivos na mesinha de centro. Arrumara-os rapidamente em 2 torres certinhas antes da chegada dela. Não que estivesse organizando a papelada, só não achou que Susan precisasse ver as fotografias de autópsia de 3 adolescentes mortas. Tomou mais 3 Vicodin e sentou-se no carpete bege, perto da mesinha. Foi olhar fotos como aquela que o ajudou a encontrar a assinatura de Gretchen. Não sabia ao certo o que estava procurando desta vez, mas, se estivesse lá, ele não enxergava. A criança do andar de cima estava cantando. Art não conseguia entender a letra, mas reconhecia a melodia de quando seus próprios filhos eram bem pequenos. Ele olhou para o relógio digital. Fez as contas. Eram 9 e pouco. Gretchen já estaria dentro da cela para dormir. As luzes só se apagavam às 10. Essa era a hora em que Gretchen lia. Art sabia que ela pegava livros emprestados na biblioteca da prisão porque eles lhe encaminhavam o histórico de retiradas dela todos os meses. Ela gostava de psicanálise, desde Freud até os didáticos, passando por livros de psicologia pop. Lia romances contemporâneos bacanas. Do tipo que ganha prêmios e que a maioria das pessoas lê para comentar nas festinhas. Não dispensava um thriller baseado em fatos reais. Por que não? Pensou Art. Eram sobre a profissão dela. E, no mês passado, retirou a última vítima. Ele não contou isso a Henry. O fato de Gretchen estar lendo o relato ficcional sórdido do cativeiro de Art, com sua prosa barata e fotografias medonhas dos corpos, dele mesmo, de todos eles, teria sido demais para o seu colega. Ele teria mandado tirarem o livro de lá, proibido que continuasse na biblioteca. Talvez até cumprisse a ameaça de impedir que Art a visitasse. Não custaria muito, apenas uma conversa franca com Bunny. Art mal conseguia convencê-los de que estava em condições de trabalhar. Foi a insistência dele, combinada com a culpa que sentiam pelo que aconteceu, que o manteve em condições de negociar. Porém, ele sabia que estava pisando em ovos. Ele olhou para os corpos pálidos das garotas, abertos na mesa no necrotério, as marcas do estrangulamento, uma tira púrpura cortando seus pescoços. Aquilo era uma boa coisa, decidiu ele. Ele as matava logo de cara. E havia jeitos piores de morrer do que estrangulado. A criança do andar de cima começou a pular e um adulto veio pegá-la no colo. Art podia ouvir os gritinhos e risos. Capítulo 27. Desta vez, quando Gretchen vem com os comprimidos, Art consegue proferir uma frase quando ela tira a fita. Vou engoli-los, diz ele. Ela larga o funil na bandeja e Art abre a boca e coloca a língua para fora, como um bom paciente. Ela põe um comprimido em sua língua e segura um pequeno copo d'água contra seus lábios rachados para que ele possa beber. Não bebia água desde que chegara lá, e é bom senti-la na boca e na garganta. Ela confere os lados da língua para se certificar de que ele tomou o mesmo remédio. Repetem o exercício 4 vezes. Quando terminam, Art pergunta, há quanto tempo estou aqui? Não importa, responde ela. Ati uvom zombido. A princípio, pensa que é na cabeça dele, mas então reconhece o som, moscas. O corpo em decomposição no chão. Aquilo faz-se lembrar do outro homem, e por um instante ele volta a ser um policial. O segundo homem que me colocou dentro da van, pergunta a ele. Onde ele está? Você o matou também? Gretchen ergue uma sobrancelha com perplexidade. Querido, você parece um louco falando. Ele estava aqui, diz Art, a mente turva. Ontes. Estamos sozinhos, diz ela impacientemente. Mas ele quer mantê-la falando, para conseguir o máximo de informação possível. Ele olha em volta do aposento sem janelas. Os azulejos. Os equipamentos médicos. Onde estamos? Ela já não quer responder às perguntas. Pensou no que eu perguntei a você? Diz. Art não faz ideia do que ela está falando. O quê? Sobre o que prefere mandar para eles. A frase sai com uma irritação mal disfarçada. Estão todos preocupados com você, querido. Ela corre a mão com delicadeza pelo braço de Art, até onde o punho está amarrado à maca por uma tira acolchoada. Você é destro, não é? Art tem que pensar nos pés, enquanto ainda está lúcido, antes de os remédios fazerem efeito. Por quê, Gretchen? Você nunca mandou nada dos outros corpos. Então ele se toca. As vítimas dela. Elas sempre eram mortas 3 dias depois de serem raptadas.
Faz 4 dias, pensa ele em voz alta. Estão começando a achar que eu estou morto. Você quer mostrar a eles que eu ainda estou vivo. Vou deixar você escolher. Mas tem que ser agora. O terror cresce em seu corpo, mas ele sabe que não pode concordar com as condições de Gretchen. Se o fizer, torna-se cúmplice dela. Não. Já removi dezenas de baços, murmura ela. Mas somente de cadáveres. Você acha que consegue ficar quieto? Ele começa a se retrair. Gretchen, não faça isso. Estou aberta a sugestões, é claro. Ela pega uma seringa da bandeja. Isso é succinilcolina. É um agente paralisante, usado em cirurgias. Você não vai conseguir mexer um dedo, mas continuará consciente e sentindo tudo. Ela o encara expressivamente. Acho que é essencial, não é mesmo? Se você vai perder uma parte do seu corpo, tem que sentir o processo. Se acordar e ela não estiver mais lá, como vai saber se está se sentindo diferente? Não há escapatória. É impossível discutir com ela. Só resta a ele proteger as pessoas que deixou para trás. Para quem você vai mandar? Pergunta ele. Estava pensando na Deb. A mente de Art vacila ao imaginar o rosto de Deb diante daquela encomenda. Mande para Henry, pede ele. Por favor, Gretchen. Mande para Henry Sobel. Gretchen interrompe seus preparativos e sorri para ele. Se eu fizer isso, você vai ter que se comportar. Faça o que você quiser, diz Art. Vou me comportar. O problema da succinilcolina é que ela vai paralisar seu diafragma. Gretchen ergue um tubo de plástico que vai até uma máquina atrás dela. Então eu vou ter que entubar você primeiro. Antes de Art poder reagir, ela insere uma lâmina curva de aço na sua boca, abaixa a língua e enfia o tubo atrás dela. O tubo é grande, enche sua garganta, e ele golfa com violência, resistindo. Engula, diz ela, pressionando a mão contra a testa de Art, forçando sua cabeça contra a maca. Art sente seus dedos se esticarem, cada músculo do corpo tenso à medida que ele luta contra o tubo. Ela se inclina, aproximando-se com ternura, a mão ainda na testa dele. Angela, repeat. Resistir só vai piorar as coisas. Ele fecha os olhos, força-se a vencer a reflexo de vômito e engole o tubo enquanto ele desce mais fundo na sua garganta, entrando em seu corpo. Então acaba. O ar enche seus pulmões. É tranquilizador, na verdade. O tubo força sua respiração a regularizar, seus batimentos cardíacos a diminuir. Ele abre os olhos e observa deslizar a agulha hipodérmica no catéter intravenoso e ajustar o conta-gotas em seu braço. Súbito, sente uma calma perturbadora. O mesmo tipo de resignação que ele tinha visto no rosto de detentos no corredor da morte. Não possui controle algum, de modo que não faz sentido resistir. A sensação se esvai de seu corpo até se tornar apenas um peso morto. Ele tenta mover os dedos, a cabeça, os ombros, mas nada reage. Chega a ser um alívio. Havia lutado tanto na sua breve carreira para ordenar o caos, desencorajar a violência, prevenir o crime. Agora, podia largar de mão. Gretchen sorri para ele, e aquele sorriso faz compreender que havia sido enganado. Tinha pedido um favor à sua assassina e sido atendido. E mais que isso, ele percebe com indiferença. Sentia-se grato. Tudo que pode fazer é olhar para as familiares luzes fluorescentes e canos no teto branco, notando vagamente os movimentos dela enquanto lava as mãos, prepara a bandeja de instrumentos, raspa o pelo do seu abdômen. Sente o iodo gelado na sua pele, e então ela aperta o bisturi contra a carne. Ela abre sem resistência sob a lâmina afiada, um corte seguido de um estalo quando ela penetra o músculo. Ele tenta se distanciar daquilo, convencer-se de que não sente dor. Por um instante, acha que vai dar tudo certo. Que consegue suportar. Que não é pior que os pregos. Então ela insere a pinça e arregaça o buraco que abriu nele. É uma dor violenta, lancinante e nauseabunda que faz Art gritar, mas ele está mudo, não pode mover a boca, não pode erguer a cabeça. Porém, ainda consegue gritar em sua mente, um urro estrangulado que o faz ficar inconsciente. Ela o deixa dormir. Dias parecem ter se passado, pois, quando ele acorda, sua mente já construiu um túnel de lucidez. Ele vira a cabeça e ela está logo ao seu lado, o rosto apoiado sobre os 2 punhos na cama. Estão a centímetros de distância, nariz a nariz. O tubo não está mais na garganta dele, mas ela ainda dói. Ela não tinha dormido. Art consegue notar. Pode ver as veias finas sob a pele clara da sua testa. Conhece as expressões dela. Está começando a conhecer seu rosto tão bem quanto de Deb. Sobre o que você estava sonhando? Pergunta ela. Imagens coloridas lampejaram pela sua mente. Eu estava em um carro, numa cidade, procurando pela minha casa, disse ele com fraqueza. Sua voz era um sussurro roufenho e estrangulado. Não conseguia encontrar. Tinha esquecido o endereço. Então fiquei dando voltas. Ele dá um sorriso sombrio, sentindo os lábios racharem. Uma dor sólida pesa sobre seu peito. O que será que isso significa? Gretchen não se move. Você sabe que nunca mais vai vê-los, não sabe? Zai. Ele baixa olhos para o curativo em seu abdômen. A dor é fraca se comparada à das costelas. Há feridas por todo o tórax, e a pele tem cor de fruta podre. O corpo dele parece areia molhada. Quase não nota mais o cheiro de carne em decomposição. Estar vivo é uma coisa estranha.
E ele dá cada vez menos importância ao fato. Eles receberam? Enviei para Henry, diz ela. Eles não informaram a imprensa. Não, não fariam isso. ¿Por qué? Vão querer confirmar se é meu, explica ele. Ela fica perplexa. Eu mandei sua carteira junto. Eles vão checar o DNA, garante Art. Vai levar alguns dias. Ela voltou a aproximar seu rosto encantador do dele. Eles vão saber que eu tirei enquanto você estava vivo. E vão encontrar resquícios das drogas que te dei. É importante para você, não é? Pergunta ele. Que eles saibam o que você está fazendo comigo. Sim. ¿Por qué? Quero que saibam que estou te machucando. Que saibam disso e não consigam te encontrar. E depois quero matar você. Ela coloca a mão sobre a testa dele e a deixa lá, como uma mãe verificando se o filho está com febre. Mas acho que não vou devolver seu corpo, querido. Acho que vou deixá-los imaginando onde o larguei. Gosto de fazer isso às vezes. A vida não é para ser sempre tão redondinha. Art tinha se agachado na chuva diante de tantos corpos, e eles sempre estiveram tão à mostra. Sempre teve vontade de saber quantos outros ela havia matado. Serial killers muitas vezes matavam por anos a fio antes de a polícia perceber um padrão. Ele queria saber. Passará 10 anos vivendo para encontrar a resposta de 2 perguntas. Quem era a beleza mortal e quantas pessoas tinham sido assassinadas? Já sabe a resposta da primeira. Agora, parte dele sente que, se descobrir a resposta da segunda, alguma porta dentro da pessoa que ele é talvez se feche. Era como se quanto mais ela lhe revelasse, mais ele pertencesse a ela. Gretchen se impacienta. Pergunte quantas pessoas eu matei. Quero contar para você. A with acute RTI suspira. O esforço faz suas costelas doerem e ele se encolhe. Ela ainda está esperando. Dá para sentir sua ansiedade. Como uma criança pirracenta cuja vontade você tem que atender. É o único jeito de ela ir embora. Quantas pessoas você matou, Gretchen? Você vai ser o número 200. Ele engole em seco. Jesus Cristo, pensa ele. Senhor Jesus Cristo. Isso é bastante gente. Às vezes meus amantes matavam por mim. Mas sempre escolhi quem seria a vítima. Sempre foi sob minhas ordens. Então acho que eu deveria contar, não é? Acho que sim. ¿Estás sentindo dor? O rosto dela está radiante. Ele assente. Quero ouvir você falar, diz ela com brandura. Ele obedece. Obedece porque sabe que ela ficará satisfeita, e talvez assim o deixe um pouco em paz. Talvez o deixe descansar. E, quando ela o deixa descansar, ele ganha os remédios. Não consigo respirar. Não consigo dar uma respirada completa sem sentir uma dor terrível nas costelas. E como é a dor? Os olhos dela brilham. Ele busca as palavras certas. É como arame farpado. Como se alguém tivesse cercado meus pulmões de arame farpado e, quando eu respiro, ele penetrasse fundo no tecido. E quanto à incisão? Está comecando a latejar. É um outro tipo de dor. Mais como uma queimadura. Não dói se eu não me mexer. Minha cabeça dói. Principalmente atrás dos olhos. A ferida, a punhalada que você me deu, parece estar infeccionando. E minha pele coça. Intyra. Acho que minhas mãos estão dormentes. Não consigo senti-las. Quer tomar seus remédios? Ele sorri, imaginando a névoa entorpecente que vem como uma onda depois dos comprimidos. Sua boca se enche d'água. Sim. Todos eles. Não, diz ele. Não quero as alucinações. São todas sobre a minha vida. Vejo todos eles olhando para mim. Vijo Debbie. Só a anfetamina e a codeína? Isso. Dose extra de codeína. Sim, diz ele com a voz embargada. Peça. Você poderia me dar uma dose extra de codeína? Ela sorri. Posso, sim. Ela esvazia os frascos de remédio em um balcão afixado à parede e volta com a água. Dá os comprimidos à Art e o deixa beber. Não confere se ele os engoliu. Não há necessidade. Ainda vai demorar 15 minutos para os remédios fazerem efeito. Então ele tenta fugir da morte lenta do seu corpo. Ela se senta em uma cadeira do lado da cama, as mãos descansando no colo, observando. Por que você quis ser psiquiatra? Ele pergunta após um longo silêncio. Não sou, diz ela. Só leio uns livros. Mas você tem treinamento médico. Fui enfermeira em um hospital. Fiz faculdade de medicina, mas larguei. Ela sorri. Teria sido uma ótima médica, você não acha? Não acho que eu seja a melhor pessoa para responder a isso. Eles ficam calados novamente, mas ela está agitada. Quer saber tudo sobre a merda de infância que eu tive? Pergunta ela, esperançosa. Sobre o incesto? As Suras. Art balança a cabeça. Não, responde ele com grossura. Talvez mais tarde. Ele sente o primeiro formigamento brotar no centro do rosto e iniciar a enxurrada que banhará seu corpo. Mantenha-se nesse mesmo lugar, ele diz a si mesmo. Não pense em Deb. Não pense nas crianças. Não pense. Mantenha-se aqui. Gretchen o avalia com o olhar. Ela estende a mão e toca com afeto seu rosto. Pelo que ele já aprendeu, aquele é um gesto que muitas vezes indica que ela está prestes a fazer algo terrível. Quero matar você, Art, diz ela suavemente. Já pensei muito sobre isso. Fantasio há anos.
Ela corre as pontas dos dedos pelo lóbulo da orelha de Art. A sensação é boa. O ritmo da respiração dele diminui à medida que a codeína apazigua a dor dos ossos quebrados, da carne rasgada. Então me mate. Quero usar diabo verde, diz ela como se os dois estivessem decidindo qual vinho servir em um jantar para os amigos. Sempre matei rápido. Faço-os beber um monte de diabo verde no fim. A morte vem muito de repente. O rosto dela está animado. Mas, com você, quero que seja devagar. Quero ver você saborear a morte. Quero que beba aos poucos. Uma colher de sopa por dia. Quero ver quanto tempo vai levar. Quais serão os efeitos. Quero ir com calma. Ele a encara. É impressionante, pensa ele, o tamanho do horror psicopata que mora nesse corpo bonito e recatado. Ela olha para a Art esperançosamente. Está esperando que eu concorde? Você disse que iria se comportar. Eu mandei a encomenda para Henry. Como você pediu. Então isso é parte da fantasia? Eu tenho que tomar o veneno por vontade própria? Ela sente, mordendo o lábio. Vou te matar, Art, diz com total convicção. Posso retalhar você e mandá-lo pedacinho por pedacinho para seus filhos. Ou podemos fazer do meu jeito. Art reflete sobre as opções. Ele sabe que é impossível escolher entre o que ela oferece quando na verdade não há escolha alguma. Gretchen o quer na palma da sua mão. A única arma que possui é manter alguma ilusão de controle sobre si mesmo. Ok, concorda ele baixinho. Sob uma condição. Qual? Mais 4 dias. É o meu limite. Se eu não morrer dentro de 4 dias, você vai ter que encontrar outra maneira de me matar. 4 dias, concorda ela, os olhos azuis brilhando de prazer. Podemos começar agora? Art nota a postura dela mudar, seu corpo vibrando de empolgação. Ele assente sua rendição e ela imediatamente salta de pé e vai até o balcão afixado à parede. Serve um copo d'água, pega um becker com líquido de um dourado fraco e volta para perto dele. Vai queimar, instrui ela. Você vai ter que segurar o vômito. Vou apertar seu nariz e te dar água para fazer o diabo verde descer. Ela serve uma colher de sopa do becker e a segura na altura do queixo dele. O cheiro familiar o enjoa. Preparado? Pergunta. Ele perde qualquer senso de consequência. Não é ele que está lá no porão com Gretchen Lowell. É outra pessoa. Ele abre a boca, ela aperta o nariz dele, enfia a colher no fundo da sua garganta e derrama o veneno. Ele engole. Ela segura o copo de água contra seus lábios e ele bebe o máximo que consegue. A queimação é insuportável. Ele a sente escaldar sua garganta, depois incendiar o esôfago e, por um instante, ele volta para seu físico, seu sistema nervoso totalmente em pânico. Ele contorce todos os músculos do rosto e morde a língua para não vomitar. Então, depois de um tempo, a sensação passa e ele fica ofegante na cama, com Gretchen segurando-lhe a cabeça. SHH, diz ela, acalmando, você se saiu bem. Ela acaricia o cabelo de Art e beija-lhe a testa várias vezes. Então enfia a mão no bolso e tira seus comprimidos grandes, brancos e ovais. Mais codeína, explica ela com brandura. Pode tomar quanto quiser dela. Daqui para frente. Capítulo 28. Susan passará o sábado escrevendo. Agora a segunda matéria estava entregue e ela tomava um banho de espuma para comemorar. O grande escritor tinha um rádio no banheiro, mas ela não gostava de ouvi-lo quando estava na banheira. Aquele era um momento de reflexão. A música era distração garantida. Ela estava lá há quase meia hora e a água tinha esfriado. Então abriu a água quente com os dedos do pé e a deixou ligada até o limite do suportável. Sua pele ficou rosada sob a água e ela sentiu o rosto queimando. Era assim que gostava, o calor, a única sensação. Levou um susto quando o telefone tocou. Nunca tomava banho sem o celular e o telefone fixo ao alcance da mão, mas estava tão relaxada que se surpreendeu a si mesmo. Ao se esticar para atender ao telefone sem fio equilibrado na beirada da pia, derrubou a taça de vinho quase cheia. Ela explodiu no piso de azulejos, espalhando vinho tinto para todo lado. Merda, disse ela ao atender. Já tinha quebrado 5 do jogo de 8 taças de vinho do grande escritor. Aquela era a sexta. Havia algo na maneira como ela se movia pelo mundo que não combinava com objetos frágeis. Enrolou-se com fone, quase a derrubando na água cheia de espuma ao se afundar de volta na banheira. Ian. Não, querida, sou eu. Ah. Ela tentou não soar desapontada. Olá, Bless. Li sua matéria. Ela se sentou dentro da banheira, colando os joelhos ao peito. Ah, foi? Leaf, da cooperativa, me deu um jornal. O corpo de Susan cantarolou de prazer. Ela não gostava de chamar a atenção da mãe para o seu trabalho. Não gostava de admitir que aquilo importava. Veja só, querida, disse Bliss.
Sei que você sabe como fazer seu trabalho. Ela fez uma pausa. Mas não acha que talvez esteja explorando essas garotas? O cantarolar parou. Susan sentiu seus dentes trincarem, os molares rilhando uns nos outros, outra camada de esmalte indo pro espaço. Era impressionante como sua mãe sempre falava exatamente a coisa errada. Tenho que desligar, Bliss. Estou na banheira. Agora? Sim, senhora. Ela fez barulho com a água. Está vendo? Ok. A gente se fala mais tarde. Certo. Ela desligou o telefone e recostou na banheira, deixando a água quente entrar nas orelhas, e esperou o coração desacelerar. Ela e Bliss tinham sido amigas até o ano em que o pai de Susan morreu, até a mãe ficar insuportável. Ou talvez Susan tenha ficado insuportável, era difícil saber ao certo. Quase sempre a briga era por conta da banheira. Na época, Susan gostava de tomar 2 ou 3 banhos por dia. Era o único lugar em que não sentia frio. Susan sorriu para si mesma. A with a cute RTI Sheridan. Teve que admitir que esperara ser ele ao telefone. Afinal de contas, ele fazia bem o tipo dela. Podia não ser casado, mas estava totalmente indisponível. Murda. Ela era um caso perdido. Pelo menos sabia que era um desastre sentimental ambulante. Era assim desde os 14 anos de idade. Conhecer a si mesmo já é alguma coisa, certo? Quando saiu da banheira 10 minutos depois e catou os pedacinhos de vidro espalhados pelo chão, estava tão imersa em pensamentos que espetou o dedo em um dos cacos. Pegou uma das toalhas de rosto brancas do grande escritor e a pressionou em volta do pequeno machucado. Enquanto esperava o sangramento parar, ligou para a Art para se inteirar do caso. Ele não a convidou para sair. Quando desligou o telefone, a toalha de rosto branca estava manchada, outra coisa que ela arruinara. As ameixeiras em frente à antiga casa de Gretchen estavam em flor. Era assim. Num dia elas estavam mortas, no esqueleto, como algo despejado no quintal depois de um incêndio. No outro, estavam cheias de botões rosados, pavoneando-se. Quer só ficar parado aqui? Perguntou o taxista. Art largou o celular no bolso e ergueu os olhos para o homem. Só um pouco. O sol que atravessava a janela do carro estava quente e Art apoiou a têmpora no vidro, aproveitando o calor contra sua pele. A casa era vagamente georgiana, parecendo um pouco uma casa de fazenda amarelo clara numa escala de 2/3. As janelas eram ladeadas por postigos altos e brancos. Um caminho de tijolos conduzia da calçada até um lance de escadas também de tijolos, subindo uma ladeira que dava na casa. Era bonita. Art sempre achará isso. É claro que nunca pertencera a Gretchen. Ela tinha falado a verdade quando lhe disse que havia alugado para o outono de uma família que estava passando a temporada na Itália. Tinha sido alugada como a casa em Gresham, pela internet, sob um nome falso. Está perseguindo alguém? Perguntou o taxista, encarando Art pelo retrovisor. Sou policial. O motorista deu um risinho, como se não fizesse diferença. Art passará a manhã com Henry repassando uma montanha de papel contendo palpites de civis. Havia centenas deles, cartas, transcrições do Disque Denúncia, até cartões postais. Era um trabalho tedioso, e Art poderia ter mandado alguém fazê-lo. Porém, servia para mantê-lo ocupado. E havia uma chance, muito pequena, de que houvesse no meio daquela papelada alguma informação útil. 6 horas depois eles tinham passado por quase 200 palpites. E não estavam nem um pouco mais perto de descobrir quem era o estrangulador das escolas. É sábado, dissera Henry. Vá para casa por algumas horas. E Art tinha concordado. Não disse a Henry que, à medida que o domingo se aproximava, ficava difícil para ele se concentrar em qualquer coisa que não fosse Gretchen. Porém, quando o taxista perguntou para onde ele ia, Art se viu dando o endereço dela, em vez do seu. Um Audi preto lustroso parou em frente à garagem e uma mulher de cabelo preto saiu com 2 meninos também morenos. Deu a volta até a traseira, abriu o porta-malas e entregou ao mais velho um saco de papel de compras, ao que ele entrou com o mais novo indo atrás. Então pegou outro saco do porta-malas, virou-se e andou em direção ao táxi. É ela que você está perseguindo? Perguntou o taxista. Não estou perseguindo ninguém, disse Art. A mulher com as compras estava claramente vindo na direção deles, querendo conversa. Algo como que vocês estão fazendo parados em frente à minha casa, talvez. Ele pensou em pedir para o taxista ir embora, mas a mulher estava chegando perto e ele não queria confundi-la ainda mais ao sair cantando os pneus numa nuvem de fumaça. E daí que ele estivesse sentado dentro de um táxi em frente à casa dela? Era uma rua residencial. Havia milhares de explicações. Só precisava escolher uma. Ele baixou a janela assim que ela dava os últimos passos em direção ao táxi e se esforçou ao máximo para parecer respeitável. Era inútil. Você não é Art Sheridan, disse ela. Ela o havia reconhecido. Já não tinha muito para onde correr. A mulher abriu um sorriso preocupado. Usava uma legging preta e um moletom preto e largo, com um símbolo branco em sânscrito e as mangas puxadas até os cotovelos. Roupa de yoga. Seu cabelo encaracolado estava preso em cima em um rabo de cavalo. Já estava na casa dos 40, e a idade lhe caía bem. As linhas finas em volta da boca provavelmente só eram perceptíveis sob a luz natural. Ele assentiu. A with a cute RTI Sheridan. Um caso perdido. Soltó no mundo. Ao seu dispor. Ela esticou a mão na direção dele. Seus antebraços eram magros e fortes. Meu nome é Sarah Rosenberg.
Você não quer me ajudar com as compras? Ele a seguiu até a cozinha, os braços cheios de compras do mercado de comida natural. Já não se lembrava da última vez em que tinha carregado uma braçada de compras daquele jeito, e aquilo lembrou da sua família, dos prazeres da normalidade. Mas então notou a casa. Estava exatamente igual. A entrada, o corredor, a cozinha. Art se sentiu como se estivesse entrando em um sonho. O menino mais velho, um pré-adolescente, já havia começado a desempacotar as compras, e a comida estava espalhada sobre uma grande mesa de cozinha. Tulipas frescas, alho poró, maçãs, queijos caros. Este é o detetive Sheridan, falou Sarah. O menino pegou as compras das mãos de Art. Meu filho, Noah, disse Sarah. O menino cumprimentou Art com a cabeça. Alguns dos amigos do meu irmão não querem vir mais aqui, disse ele. Eles têm medo dela ou sei lá. Como se ela ainda estivesse aqui. Como se fous pegalos. Sinto muito, disse Art. Ele sentia Gretchen à sua volta o tempo todo, como se ela estivesse ali, perto dele, respirando na sua nuca. O quarto que ela usava como escritório era depois da cozinha, de frente para a entrada. Art notou que estava apertando o porta-remédios no bolso e se forçou a relaxar a mão. Está praticamente do mesmo jeito, dizia Sarah enquanto guardava comida em uma geladeira de aço grande. A polícia disse que aconteceu no meu escritório, não foi? Ela havia mudado algumas coisas de lugar, mas está quase igual da última vez que você esteve aqui. Ela olhou sugestivamente para Art. Caso queira dar uma olhada. Sim, falou Art antes mesmo de perceber o que dizia. Gostaria de fazer isso. Ela indicou com a cabeça que ele poderia ir sozinho. Art se sentiu grato por isso. Ele deixou Sarah e Noah na cozinha e entrou no aposento em que Gretchen Lowell o drogara. As cortinas pesadas de veludo verde estavam fechadas, mas o sol brotava como uma faca de uma brecha onde elas não se juntavam direito. Art acendeu o lustre, colocou 2 comprimidos na boca e os engoliu. O carpete era diferente. Eles o haviam trocado. Talvez a perícia tivesse cortado fora mancha de café. Talvez policiais demais tivessem pisado em lama demais. Talvez eles tivessem apenas redecorado o ambiente. A grande mesa de madeira estava do outro lado do escritório, encostada na parede, e não em frente à janela, onde Gretchen a havia colocado. Fora isso, estava igual. Estantes com 2 fileiras de livros por prateleira, o relógio de pêndulo com os ponteiros parados ainda marcando 13h30, as poltronas estofadas listradas. Ele se sentou na poltrona em que havia se sentado naquele dia com Gretchen. Agora lembrava-se de tudo. O vestido preto de mangas compridas que ela usará, o cardigã de cachemira cor de manteiga. Art tinha admirado as pernas dela quando Gretchen se sentara. Uma observação inofensiva e óbvia. Ele era homem e ela era bonita. Era perdoável. Vi você lá fora algumas vezes. Era Sarah, parada no batente da porta. Desculpe-me, disse Art. Mas é que este lugar, a sua casa, é o último lugar em que recordo me sentir bem. Você passou por uma experiência terrível, disse Sarah. Está fazendo algum tratamento? Art fechou os olhos e recostou a cabeça na cadeira. Oh, meu Deus, disse ele com um sorriso. Você é psiquiatra. Psicóloga, na verdade, disse ela, dando de ombros. Também dou aula na Lewis e Clark. Foi assim que Gretchen Lowell nos achou. Anunciamos a casa na faculdade. Mas eu ainda atendo. Ela fez uma pausa. Se você estiver interessado, adoraria tê-lo como paciente. Então foi por isso que ela o convidou a entrar. Um paciente que tivesse passado pelo que ele passou se mostraria infinitamente interessante para um analista. Já estou fazendo tratamento, disse Art. Ele olhou para o pedaço do carpete em que tinha caído, incapaz de se mover, tudo se tornando súbita e terrivelmente claro. Todos os domingos. E está ajudando? Ele refletiu. A metodologia dela é um pouco heterodoxa, respondeu lentamente. Mas acho que ela diria que sim. Fico feliz, disse Sarah. Art correu os olhos pelo escritório uma última vez e então olhou para o relógio. Tenho que ir, obrigado por me convidar a entrar. Foi muito gentil da sua parte. Sempre adorei este aposento, disse Sarah, olhando para a janela grande. Quando as cortinas estão abertas, dá para ver as ameixeiras. É, disse Art, e como se falassem de uma velha amiga em comum, acrescentou. Gretchen gostava disso também. Capítulo 29. Art sabia que Deb ligaria para ele assim que lesse a segunda matéria de Susan. Não importava que fosse antes das 7 da manhã de domingo. Ela sabia que ele estaria de pé. Havia um assassino à solta e o tempo estava passando e, mesmo que não houvesse muito a fazer exceto esperar que algo acontecesse, dormir era como admitir uma derrota. Assim, ele estava sentado na sua poltrona lendo cópias impressas dos e-mails sentimentais de Lee Robinson. Nada como vasculhar a intimidade de uma adolescente morta para fazer você se sentir um babaca de um voyeur.
Art já estava acordado há tempo suficiente para ter tomado café e comido 2 ovos mexidos, mas só para ter comida no estômago para poder tomar os comprimidos de Vicodin. Ele sempre se permitia alguns a mais aos domingos. Você leu a matéria? Perguntou Debbie. Art recostou e fechou os olhos. Não. Conte-me. Ela fala sobre Gretchen. Sobre o que ela fez com você. Eles não sabem da metade do que ela fez comigo, pensou Art. Ótimo. Tem alguma foto? Uma sua e uma da Gretchen. Ele abriu os olhos. Havia comprimidos de Vicodin sobre a mesa. Ele os alinhou numa pequena fileira, como se fossem dentes. Qual da Gretchen? A da ficha policial. Art sabia qual era. Era da primeira vez em que Gretchen tinha sido presa. Por ter passado um cheque sem fundo em Salt Lake City, em 1992. Tinha 19 anos e seu cabelo estava na altura dos ombros e armado, com uma expressão assustada e o rosto abatido. Art se permitiu um sorriso maldoso. Ótimo. Ela odeia essa foto. Vai ficar puta da vida. Mais o quê? Ele pegou um comprimido e o rolou entre os dedos. Susan Ward indica que revelará detalhes sórdidos sobre o seu tão especulado cativeiro. Ótimo. Ele colou o Vicodin na boca, deixando o gosto amargo e farinhento assentar na língua por um instante antes de empurrá-lo com um gole de café preto morno. Você a está usando. Debbie falava em voz baixa e Art quase podia sentir o calor dela contra seu pescoço. Não é justo da sua parte. Estou usando a mim mesmo. Ela é só o veículo. E quanto às crianças? O efeito dos opiáceos deixou sua cabeça macia como a de um bebê. Ele ergueu o braço e tocou a nuca, sentindo o cabelo entre os dedos. Ben tinha caído da mesinha de trocar fralda aos 10 meses de idade e fraturar o crânio. Eles tinham passado a noite inteira na sala de emergência. Não, corrigiu-se Art. Debbie tinha passado a noite inteira lá. Art deixará o hospital no começo da manhã. Havia recebido uma ligação. Outro corpo da beleza mortal tinha sido encontrado. Só mais uma das dezenas de vezes em que ele trocara Debbie por Gretchen. Lembrava-se de todas as cenas dos crimes. De cada detalhe. Mas não conseguia recordar quanto tempo Ben ficou no hospital. Ou onde exatamente tinha sido a fratura. Está me ouvindo? Ele ouviu a voz sem corpo de Debbie perguntar ao telefone. Diga alguma coisa, Art. Leia para elas. Vai ajudá-las a entender. Elas vão ficar apavoradas. Ela fez uma pausa. Parece que você está muito chapado. A cabeça dele parecia uma mistura de água morna, algodão e sangue. Estou bem. Ele pegou outro Vicodin, esfregou entre os dedos. Hoje é domingo. Você não quer estar chapado quando for vê-la. Ele sorriu para o comprimido. Ela gosta quando eu estou chapado. A verdade. Ele se arrependeu assim que as palavras saíram da sua boca. O silêncio pesou na linha, e Art sentiu Debbie se afastar dele um pouquinho mais. Vou desligar agora, disse ela. Desculpe, respondeu ele. Mas ela já havia desligado. Quando o telefone tocou alguns minutos mais tarde, Art achou que fosse Debbie ligando de volta, e atendeu no primeiro toque. Mas não era Debbie. Aqui é o Ken, de Salem. Tenho um recado para você. De Gretchen Lovell. Lá vem bomba, pensou Art.